do mundo pop. E sabe por quê? Porque a Pop é a rádio que toca as melhores músicas e tem o melhor jornalismo. As músicas que bombam em todo lugar. Você ouve. A Pop também tem os melhores equipamentos e os melhores profissionais. Muito mais informação, muito mais música. Rádio Pop. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba, pontualmente meio-dia. Confirmando em João Pessoa, a capital mais verde do país, são 12 horas. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é terça-feira, 17 de janeiro de 2023. O programa F5 já está no ar e a partir de agora você confere aqui os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Tá todo mundo na Pop. Ministro inclui minuta apreendida em ação contra Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Ex-presidente que está nos Estados Unidos agora tem 3 dias para se manifestar no processo. E o MEC oficializa reajuste de quase 15% do piso salarial dos professores. Portaria foi publicada no Diário Oficial da União e o novo valor do piso da categoria passa dos R$4.000. E por falar no piso da educação,
professores do Estado e da Prefeitura de João Pessoa já têm reajuste garantido pelo governador João Azevedo e pelo prefeito Cícero Lucena. E tome reajuste para os servidores públicos. Desta vez aqui na capital paraibana, o prefeito Cícero Lucena anunciou há poucos momentos reajuste de 27% nos salários dos agentes da Guarda Civil. Prefeitura da capital define calendário do pagamento do IPTU e da taxa de coleta de lixo aqui da capital. Imposto pode ser pago em cota única com até 20% de desconto até o dia 7 de março. E não deu para o Altinho do Amor. Equipe de Fábio Bernardo e Luciano Coxinha perde para o 13 em pleno Almeidão. Polícia Federal deflagra operação contra a extração e venda ilegal de areia em cidades da Paraíba. De acordo com a investigação, o produto era extraído e vendido para uma empresa de venda de materiais de construção. A ação aconteceu em Campina Grande e no município de Gujão. E na entrevista F5 de hoje, vamos receber o secretário de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa, Roger Guerra. E não saia de casa sem saber. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, cancelou a regularização que autorizava a fabricação de 7 pomadas modeladoras para cabelos. O produto poderia causar até cegueira. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, Fábio Bernardo e de Petrônio Torres. A reportagem é de Tiago Moraes. Produção de Juliana Carneiro. E a edição dele, o homem que não perde uma festa em João Pessoa, meu amigo Cosne Lira. A sonoplastia do melhor DJ da Paraíba, Luciano Coxinha. E você pode acompanhar F5 pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo, do respeito e, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Petrônio Torres. A Juliana não quer sambar. Fábio Bernardo. 12:07. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Não demorei, cheguei cedo e hoje abrimos o programa pontualmente ao meio-dia, DJ Coxinha. O trânsito ajudou. E chegamos todos Inacreditável. cedo. Chegamos cedo. Inacreditável, DJ Luciano Coxinha. Ainda tô lapiado, rapaz. Meu Auto Esporte, Arthur de Nova Mangabeira. Chegou a abrir o placar ontem diante do Galo no Almeidão, mas acabou perdendo para o 13 de Campina Grande, 3-2,
Jogo que aconteceu no estádio José Américo de Almeida Filho. 13 que está impedido de jogar em casa, né, Pepa? Tá pagando aí penalidade. E o 13 está mandando seus jogos no estádio Almedão. O Galo venceu o Alto Esporte ontem 3-2 pelo Campeonato Paraibano e assumiu a ponta. O 13 é o novo líder do Campeonato Estadual, temporada 2023. E o Botafogo de Luciano Coxinha e de Petrônio Torres tá ruim, tá mal, não ganha de ninguém. 2 jogos, 2 empates, parece que ainda não ganhou esse ano, né, Pepa? No tempo normal? Não ganhou esse ano, porque jogou contra o Retrô aqui, pela pré-copa do Nordeste. Empatou. Perdeu de Santa Cruz, empatou com o Campinense, empatou o primeiro jogo com o Souza, agora empatou com o Campinense. Eita, Botafogo, tá pior do que o meu Altinho. O Altinho que no primeiro jogo empatou contra a Queimadense e ontem, infelizmente, perdeu para o atual líder do Campeonato Paraibano, temporada 2023. Eu estava acompanhando no Globo Esporte, Pepa Torres, uma enquete que foi feita pelo Globo Esporte Paraíba e o Campinense disparou entre os clubes que podem ganhar o Campeonato Paraibano, na opinião do torcedor, rapaz. O Campinense disparou e é o favorito, segundo torcedores aqui da Paraíba, para vencer o Campeonato Paraibano 2023. O Campinense, que é o atual campeão paraibano, foi campeão em 2022. Atual bicampeão. Bicampeão, né? Motinha vai continuar na seca? Ou ainda tá muito cedo para avaliar? Não, tá muito cedo. O Campinense perdeu para Queimadense, foi isso? Não perdeu para Queimadense? Não, foi para o São Paulo Cristal. São Paulo Cristal, perdão. Que é o líder do campeonato, junto ali com 13, né? É muito cedo, tá muito cedo. O Botafogo deu sopa, né? Deu sopa domingo. 2-0, podia ter liquidado o jogo, vacilou e uma infelicidade, né? Do zagueirão que fez um gol contra. Agora, Esmeraldo Gomes, o nosso especialista, torcedor do Botafogo e do Vasco. Faz uma boa análise, Esmeraldo. Não sei. É isso que eu tô me confundindo. Porque Esmeraldo me disse que o Botafogo jogou um bolão contra o Santa Cruz quando perdeu na Copa do Nordeste. É verdade. Aí depois mereceu. Esmeraldo disse que esse time do Botafogo é muito ruim. Quando foi? Ontem ele mandou mensagem dizendo que esse time do Botafogo é muito ruim. Porque empatou com o Campinense. Não dá pra entender. O que me disseram e eu não posso falar... É um clássico, rapaz. Não posso falar porque não assisti nenhum jogo do Botafogo, nem ao vivo, nem em campo, nem pela TV. O que me disseram é que a zaga do Botafogo é muito ruim. É muito ruim. Não dá pra valer ainda não, tá muito cedo. Tá muito cedo? Tá, muito cedo mesmo. Não dá pra dizer que o 13, porque está liderando o campeonato, é favorito. O 13 fica atrás de Botafogo e Campinense. Tu achas? É. Atrás de Souza também? Exato. O 13 é a quarta força. Enfim. São Paulo, já ouviu falar em Cavalo Paraguai? Infelizmente, com todo respeito à história do 13. Não mas o 13 isso não. Mas não vou mentir não, Fabão. Não vou mentir não. O 13 é um clube de tradição, um gigante, entendeu? Tem camisa aqui no futebol paraibano, mas não vai chegar não. Vai ficar atrás de Botafogo e Campinense, que tem mais recursos, tem mais investimentos, estão mais organizados. Principalmente o Botafogo. O Meraldo tá dizendo que o miolo de zaga do Botafogo não presta. Eu não sei. E você que ficou em casa ontem e assistiu Cara de Sapato no BBB? Um pedaço. Tá bom, nem... Mais do mesmo, né? Mas o Cara de Sapato se deu bem? Como é? Alguma análise? É cedo também? Entrou calado e saiu mudo. É? Tem uma história agora que é uns casais lá. Estão com uma pulseira lá. E é? Como se fosse uma algema. Mas a algema, a audiência da Globo pipocou ontem com o Big Brother Brasil. Né? Não tem a dúvida. Pepe, eu tava lendo agora pela manhã, R$1 bilhão a receita do programa. Essa Globo foi $1 bi, foi o ano passado, né? Não, mas eu tava vendo que a receita desse ano também... A previsão é de R$1 bi. R$1 bilhão. Com os comerciais. Com as anunciantes. É brincadeira. Saiu Americanas, entrou Mercado Livre. Essa Globo, bicho, é a Globo e o Flamengo, né? São máquinas de fazer dinheiro. São máquinas de fazer dinheiro. É impressionante. Eu lia também que, por exemplo, a audiência da Band estourou, não superou a de Luciano Huck no último domingo, por causa do jogo do Flamengo e Portuguesa lá na Band, transmitido no Campeonato Carioca. Aí chegou perto, né? Chegou perto. Pois é. É forte. E assim, por exemplo, Flamengo não tem muito apelo, e tem um apelo forte em São Paulo, mas
São Paulo lá tem Palmeiras, tem Corinthians, né? Os caras não assistem, não. Então uma bagunça, né? A Band transmitindo o Campeonato Carioca, a Record transmitindo o Campeonato Paulista. Eu acho bacana, não acho bagunça, não. Eu acho bacana. Porque a gente foi acostumado a gente sempre foi acostumado a Globo monopolizar tudo, né? Mas a Globo vai mostrar a Supercopa do Brasil, vai mostrar o Mundial de Clubes. A Libertadores, que a volta Libertadores pra Globo, volta né? para Globo. Aliás, falar em Mundial de Clubes, a Conmebol prometeu, se o Flamengo for campeão do mundo, prometeu quase 26 milhões de reais como incentivo para o Flamengo buscar o título. Em relação à Supercopa, Pepa, que couro danado é esse que vai e volta? Primeiro o jogo ia ser em Salvador. O famoso couro de P, né? Aí depois volta para Brasília. Aí diz que vai ser no domingo. Agora, afinal de contas, aquele torcedor do Flamengo que mora em João Pessoa, que mora na Paraíba, que quer assistir Flamengo e Palmeiras lá em Brasília no dia 28, um sábado. Vai ser dia 28 ou dia 29 no domingo? 4h30 da tarde. Vai ser, tá confirmado. Confirmadíssimo. 4h30 da tarde, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, estádio Mané Garrincha. Não tinham passado para o domingo? Tinha, mas aí o Flamengo, como viaja para o Mundial, a CBF resolveu antecipar em um dia a mais de descanso para o Flamengo. Algum palpite? Palmeiras sofreu e empatou com o São Bento. Mas com o time titular? Com o time titular. E o Flamengo sobrou contra a Portuguesa. Mas geralmente os clubes pequenos de São Paulo são mais fortes que o do Rio. Essa. Não existe não. Ou seja, você acha que vai dar Aquele Cairus foi até o gol do Flamengo, né? Ele jogou por aqui na Paraíba. Foi no Campinense, eu acho. É verdade. O gol de honra da Portuguesa foi dele. Uma bobeira do lateral esquerdo, Ayrton Lucas. Eu assisti o jogo todo. Foi? Eu assisti quase todo. São 12 horas e 15 minutos, depois de a gente falar um monte de bobagem aqui, de BBB, de futebol, brincando, nada de bobagem, tem gosto pra tudo. Vamos falar de política, de coisa que importa de alguma forma na vida de nós paraibanos. Tu acha que se fosse bobagem a Globo ia faturar um milhão? Lógico, eu tô brincando, Pepa. O governador João Azevedo ontem começou de forma oficial a escalar o seu time para o segundo mandato, o João Azevedo II. Governador que foi eleito pela primeira vez em 2018, sem nunca ter disputado cargo eletivo, venceu no primeiro turno, enfrentou vários problemas durante o seu primeiro mandato, sobretudo a famigerada pandemia, que não só João Azevedo, mas todos os gestores país afora tiveram que conviver e tiveram que enfrentar a crise da pandemia. João Azevedo inicia seu segundo mandato, depois de ter sido reeleito, numa disputa decidida no segundo turno contra o candidato Pedro Cunha Lima. Parece que começa o segundo turno, Pepa, literalmente com o pé no acelerador. O governador já anunciou obras importantes, como o Arco Metropolitano de João Pessoa. O governador ontem reuniu o PIB econômico do estado, literalmente, representantes de diversos setores, e anunciou uma série de medidas econômicas para impulsionar, para incrementar a economia paraibana, a redução de impostos para as várias áreas. Eu acompanhava ontem à noite, no Jornal da Paraíba, no JPB segunda edição, a reportagem, a cobertura do evento realizado ontem no auditório do Shopping Sebrae, e praticamente uma unanimidade, Petrônio, representantes dos segmentos elogiando as medidas anunciadas pelo governador João Azevedo. E ontem, à noite, João começou, como eu dizia, a oficializar a escalação do seu time para o segundo mandato. Alguns nomes não surpreenderam ninguém, né? Alguns nomes não surpreenderam ninguém. Eu creio que nenhum, Fábio. Só, para mim, Rafaela, que era do esporte. A gente vai falar já das novidades, mas, por exemplo, Petrônio, a manutenção do secretário de Segurança, delegado Jean Nunes. Novidade nenhuma. Inclusive, você lembra que aqui no programa a gente fazia um apelo: governador, se o senhor tiver juízo, mantenha a cúpula da segurança. Mantenha Jean Nunes na Secretaria de Segurança e o coronel Sérgio Fonseca no comando da Polícia Militar. Mantidos. A gente até citava e brincava,
parafraseando o Luva de Pedreiro, os imexíveis e os imutáveis. Os imexíveis e os imutáveis. E aí, citava alguns, e entre eles, Jean Nunes e o Coronel Sérgio Fonseca. Deusdedito Queiroga permanece na secretaria, agora apenas de infraestrutura e recursos hídricos. Foi desmembrada. Desmembrado o meio ambiente, que tem um nome agora até mais incrementado, né? A gente fala já. Meio ambiente e recursos renováveis. Tem também a continuidade do secretário, colega jornalista, sofredor como eu, torcedor do Alto Esporte, Nonato Bandeira, na comunicação. Aliás, a dupla Nonato Bandeira e Fábio Barros permanece como secretário executivo, assim como a Vigiane Melo permanece como adjunta executiva de Deusdedito Queiroga na pasta da infraestrutura e recursos hídricos. Outros nomes que foram mantidos, por exemplo, o nosso colega Zezinho Botafogo, nosso colega porque é um desportista, como nós, vereador de João Pessoa, mantido não só ele, como Arley Vilarim, como secretário executivo de esporte. Tivemos também, Petrônio Torres, o coronel Marcelo Araújo, continuando à frente do comando do Corpo de Bombeiros militar aqui do nosso estado. Meu amigo, nosso ouvinte, Coronel Zé Ronildo, que permanece como subcomandante geral da Polícia Militar, e Lucas Severiano como subcomandante do Corpo de Bombeiros. Letácio Guedes, confirmado, continua como controlador geral do estado. Se faltou um militar, acho que Marques. Não, aí é novidade. Aí já é novidade. Tá certo, Coronel Marques é novidade. Meu amigo. Gente boa, gente figura. Gosto demais do Coronel Marques. Joga futebol comigo no Clubes Oficiais. No Clubes Oficiais. Letácio Guedes permanece como controlador geral do estado. Fábio Andrade, o governador, já tinha dito que ele ia permanecer como procurador-geral do estado. Inclusive, disse a gente aqui na entrevista que nos concedeu semana passada, de Brasília. Paulo Márcio Madruga, procurador adjunto de Fábio Andrade. Ninguém tinha dúvida que permaneceria. Gilmar Martins, que recentemente nos concedeu entrevista aqui, permanece como secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão. Petrônio Rolim vai continuar como secretário executivo de Parcerias Público-Privadas. E Edinaldo Joaquim, sabe quem é Edinaldo Joaquim? Eu duvido você saber quem é Edinaldo Joaquim. Vou mentir? Edinaldo Joaquim, nem eu sabia. É um cara que a gente gosta muito. É nosso ouvinte. Sempre que tá viajando por aí, tá dizendo, manda mensagem: Fabão, tô na escuta do F5. Júnior Carué, rapaz. Júnior Carué, que é Edinaldo Joaquim. Junião, me perdoe. Eu não sabia que seu nome era Edinaldo Joaquim. Sempre lhe conheci como Júnior Carué, que continua como secretário executivo do Orçamento Democrático. Se alguém ligar para você e dizer, Fábio, o doutor Edinaldo quer falar com vocês. Quem? Quem, doutor Edinaldo? Eu conheço Júnior Carué. Junião, meu irmão, um abraço se estiver nos escutando. Outro que o governador, aliás, esse foi o primeiro que o governador anunciou, Marialvo Laureano. Sim. Ele continua como secretário da Fazenda e Bruno Frade como o executivo da Fazenda. Mário Sérgio Freitas continua como secretário executivo do Tesouro. Mário Sérgio, que é irmão do nosso amigo João Vanderlei, João do DR. Sim. Sempre está na escuta do programa, meu amigo João. Um abraço para você. Aí as novidades. Não, aí continuando aqui, só para deixar todo mundo bem organizado. Lídia Moura continua como secretária da Mulher e da Diversidade Humana, assim como Cristiana Almeida, secretária executiva da Mulher e da Diversidade Humana. Joaquim Hugo continua à frente da Secretaria do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, e Rafael Lopes como secretário, Rafael Lopes de Oliveira como executivo da Agropecuária. Nossa colega que esteve aqui semana passada, eu digo colega porque todo mundo que vem aqui a gente vai chamando de colega, né, Pepa? Rosália Lucas, ela continua como secretária de Turismo e do Desenvolvimento Econômico, e Fabrício Feitosa, grande Fabrício, na Secretaria Executiva do Empreendedorismo, ou seja, à frente do Empreender. Também em nome já anunciado, John Bezerra
passa a ser oficialmente o secretário estadual de saúde, Renata Nóbrega, secretária executiva, e Ari Mateus Reis passa a ser o secretário executivo de gestão da rede de unidades de saúde. As novidades, Pepa, agora sim, as novidades no anúncio feito ontem à noite pelo governador João Azevedo, Pepa. Olha, as novidades, Fabão, a secretária que já foi do esporte, né? Rafaela Camaraense. Já foi da Juventude. Juventude, Esporte e Lazer. Não, é porque tem uma... Lá, não, porque é secretário de esporte, não. Secretário de esporte titular era secretário de esporte, Juventude e Lazer, Zezinho. O secretário de esporte, o executivo, era Zé Marco. E Rafaela Camaraense era secretária da Juventude e Lazer. Lá são assim. Hoje é assim, Zezinho é o titular, Raleu do esporte, e tem outra pessoa lá na Juventude e Lazer. Rafaela era secretária executiva de Juventude e Lazer. Pois bem, ela deixou essa pasta e vai comandar a nova secretaria, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Renováveis. E o secretário... O nome da secretaria não é assim, não. Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade. E Recursos Renováveis. É um pouquinho grande, mas... Enfim, a pasta do meio ambiente. Isso. Ela será a titular e o sargento Denis será o secretário executivo. Dessa nova secretaria anunciada pelo governador. Essa é a novidade. Certo. Como também a novidade é o nosso amigo, aí eu digo, a gente pode falar que é amigo, porque você bate bola com ele, eu já participei de algumas atividades, inclusive é casado, acho que já casaram, mas era noivo até um dia desse, talvez tenha até casado uma amiga minha lá do Castelo Branco, Carmélia, o nosso amigo Coronel Marques Júnior, que assume... É tenente coronel ou coronel? Ele é tenente coronel, coronel. Eu chamo tudo coronel, mas é tenente coronel. Tenente coronel Marques Júnior, que estava comandando o 1º Batalhão de Polícia Militar, assume agora a chefia da Casa Militar do governador. Ou seja, Pepa, a gente já vinha cantando essa bola aqui. O governador João Azevedo deve fazer poucas mudanças. A gente até brincava utilizando uma linguagem do futebol que em time que se ganha não se mexe ou se mexe pouco, se reforça. Se ganha porque o governador foi reeleito. E poucas mudanças a gente já previa. E aí a gente traz agora, nessa leva de anúncio, apenas, digamos assim, 3 novidades, né? Que, na verdade, uma secretaria criada e o tenente Marcos Júnior assumindo a chefia da Casa Militar do governador. Hoje o governador, em um evento lá na casa José Américo, prometeu para hoje mais nomes e a expectativa é do anúncio, por exemplo, do novo secretário da Educação, que, pelo que se fala na boca miúda, Fabão, será indicado pelos republicanos. Eu passei batido aqui alguns nomes, Pepe, estão me lembrando aqui. Fabão, não faça isso não, Fabão. Esqueci aqui, por exemplo, do ex-governador Roberto Paulino, foi mantido, que permanece na chefia do governo, e o nosso colega Ronaldo Guerra, que permanece na chefia de gabinete do governador João Azevedo. Agradecer ao meu ouvinte Marinaldo aqui, que acabou me lembrando, acabei passando batido. Não, a Casa Civil, no meu entendimento, é a de Roberto Paulino. O chefe de gabinete é que cuida ali muito mais da agenda do governador, essa coisa toda. Muita gente apostava que o Ronaldo Guerra poderia ir para uma outra pasta, mas é um homem de inteira confiança do governador João Azevedo, e para ser seu chefe de gabinete é preciso uma pessoa de extrema confiança. Você dizia a expectativa em relação à Secretaria da Educação. No meio político, especula-se que a Secretaria da Educação será uma indicação dos republicanos. Eu dizia aqui ontem, você não estava, você estava se recuperando aí de uma lesão na coluna, que o nome do professor João Marcelo, professor da UFPB, professor do curso de contabilidade, foi prefeito da reitoria da UFPB, teria sido um nome indicado pelos republicanos. Professor João Marcelo, que inclusive é um ouvinte do nosso programa do F5, mas ainda não há nenhuma sinalização por parte do governador em relação ao nome que vai comandar a Secretaria da Educação. O que se sabe é que o governador vai, de fato, desmembrar, aliás, já saiu no Diário Oficial do Estado, a Ciência e Tecnologia passa a ser uma secretaria
e ficaremos então a Secretaria da Educação num outro local, 2 pastas em vez de uma. E a expectativa é que o secretário atual da Educação, ou de Educação, Cláudio Furtado, professor Cláudio Furtado, fique respondendo pela ciência e tecnologia. Que é um cientista, mundo, né? É um cientista reconhecido internacionalmente na área da ciência e da tecnologia, como o professor Rubens Freire, que é o executivo hoje da ciência e tecnologia, deve ficar como executivo do professor Cláudio Furtado. Saúde já foi confirmada. Saúde confirmada. Aí agora tem algumas nuances. Para onde vai a deputada Poliana Dutra? O secretário Tibério Limeira permanece no desenvolvimento humano? Há quem diga que Poliana pisca para essa secretaria. Ontem, o presidente estadual do PSB, deputado federal Gervásio Maia, em contato com a imprensa local, praticamente descartou a ida de Poliana para um cargo no governo do presidente Lula. E quais secretarias ficam faltando, Pepa, para o governador fechar o seu time neste segundo mandato? São poucas secretarias que faltam, né? Articulação governamental, articulação política e governamental. Tem aqueles... Brasília, que atualmente é o nosso amigo... Adalto e a esposa do deputado Wilson Santiago, que é a titular. O escritório de representação em Brasília. E aí a gente precisa entender como é que o governador João Azevedo vai acomodar, por exemplo, aliados como o deputado Ricardo Barbosa, que vai ficar sem mandato. Mas é como se fosse... O deputado Anísio Maia. Mas aí, por exemplo, é como se fosse uma espécie de segundo escalão, não é verdade? Por exemplo, o governo do estado tem autarquias como Suplan, Cagepa, MEPA, tem um monte de órgãos desses que é de segundo escalão, que são cargos bastante cobiçados também. É verdade. É isso. E acredito também que teremos pouquíssimas mudanças. Também informações que tenho de bastidores, que teremos pouquíssimas mudanças nessas Docas, por exemplo. Companhia Docas, por exemplo, é uma delas. Tem Companhia Docas, tem PBGás, tem Cagepa, tem Detran, tem DR, tem vários tem MEPA, tem Sinep. Exatamente. Certo? Agora, por exemplo, vamos pegar só um exemplo da Sinep. Vou pegar o exemplo da Sinep e do DR, né? Tanto o atual superintendente do DR, Carlos Pereira de Carvalho... Agricultura também não anunciou, né? Não. Tanto o superintendente Carlos Pereira de Carvalho esteve com o governador na solenidade de lançamento do Arco Metropolitano. A meu ver, é uma sugestão que vai permanecer, porque ele participou do lançamento dessa grande obra, como ontem, no anúncio dessas medidas econômicas, o Rômulo Polari Filho, que é o atual presidente da Sinep, estava ao lado do governador. Para mim, são sinalizações que essas figuras permanecerão nos cargos, Pepa. É possível, Fabão, é possível. Mas aí eu repito, Pepa, para onde vai Ricardo Barbosa, deputado estadual? Como vai ficar a situação do deputado estadual Anísio Maia? E o deputado federal Frei Anastácio? Só para citar esses 3 que não foram reeleitos em 2022. Por exemplo, eu creio que Frei Anastácio, o deputado Frei Anastácio, será aproveitado no governo federal. Muita gente fala no INCRA. Exato, é a cara dele. Já foi de lá, né? Já foi, inclusive, de lá. Já foi superintendente do INCRA. É verdade. Deputado Anísio Maia não é mais do PT? Por exemplo, pode ser aproveitado, por exemplo, na Secretaria de Agricultura. Né? De repente, não sei. A gente está aqui só especulando. Claro, longe de querer tá escalando alguém. O deputado estadual Ranieri Paulino, muita gente falou, muita gente especulou que Ranieri Paulino ia ficar no lugar do pai, na chefia de governo. E o governador João Azevedo manteve o ex-governador Roberto Paulino. Pelo que eu soube, Fabão, pelo que me disseram, Ranieri vai ser deputado federal. Vai haver um rodízio. Entre os 3, foram 3 que o Republicanos elegeu? 3. Vai haver um rodízio e Ranieri será aproveitado. Muito bem, ou seja, o governador, a expectativa é que para hoje ele anuncie novos nomes, é isso, Pepa? Isso. É o que a gente dizia, o governador começou a escalar o seu time
para o segundo mandato, o João 2. Tem novidades em relação à Assembleia Legislativa da Paraíba? Fábio, só em relação ao evento de ontem, que me chamou muito a atenção, e eu vi poucas pessoas, poucos coleguinhas publicando nos seus veículos de comunicação, ou falado, ou escrito, na internet, ou nos programas de rádio, até mesmo na TV, é a chegada do Porto Seco. Em Caporã, né? A gente trouxe aqui, agora a gente passou meio que por cima. Pois é. A gente vai entrevistar a Maria Alvo amanhã. É amanhã, né? O Porto Seco vai melhorar a competitividade dos portos e aeroportos da região, favorecer a integração regional, atrair novos investimentos privados, desenvolver os municípios, gerar emprego e concentrar fluxos logísticos das cargas que circulam nas cidades portuárias, diminuindo o congestionamento, melhorando a qualidade de vida da população e reduzindo o impacto no meio ambiente. A Estação Aduaneira Interior, chama-se EADI, ou Porto Seco, é um recinto alfandegário, local onde podem ser realizados todos os trâmites processuais necessários para a liberação de mercadoria, tanto na importação como na exportação, localizada em zona secundária. Seu objetivo é prestar serviço público e movimentação e armazenamento de mercadorias importadas ou exportadas sob controle aduanário, ou seja, o que vem de fora tem que passar por alfândega. Sim. Nela também são executadas outros serviços como despacho aduaneiro, acondicionamento, recondicionamento e também montagem de mercadorias importadas. O investimento será na casa de 33 milhões de reais e gerará mais de 400 empregos diretos e vai beneficiar diretamente tanto o Porto de Cabedelo quanto o Porto de Suape, além dos aeroportos de João Pessoa e de Recife. É um baita equipamento. A posição geográfica de Caporã é muito importante, da né? Paraíba. Da Paraíba como um todo. Porque a Paraíba está no meio de Natal, aliás, está no meio de Natal e no meio de Recife, não é isso? É verdade. Está entre as duas. Está no meio de, por exemplo, de Suape, né? Está ali Cabedelo também, ou seja, além de ter ali muito, mas muito perto a Jipe, né? Fica um pinote ali de Caporã. É verdade, Pepa. São 12h36, tem novidades em relação também à Assembleia Legislativa da Paraíba, mas são 12h36, tem muita gente já querendo pedir comida, tem muita gente com fome e eu tenho que dar aquela dica para você, meu amigo, minha amiga. Se você vai pedir almoço, não esqueça, fala antes com o pessoal da Comedoria do Cabeça, culinária sertaneja da melhor qualidade. Lá você encontra o verdadeiro rubacão, mais um monte de opção. Fala no Zap ou no Instagram, anota o Zap da Comedoria do Cabeça, 9641-4664. O Instagram é fácil demais, @Comedoria do Cabeça. Não esqueça Petrônio Torres, para espantar sua fome e a tristeza, pede na Comedoria do Cabeça. Meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. 12h37, Fabão, Secretaria de Administração Penitenciária. O governador ainda não divulgou. Quem comanda a secretaria hoje é o delegado João Alves. Muita gente especulando que o deputado federal Julian Lemos paquera com aquela secretaria, mas até agora não há nenhuma confirmação oficial por parte do governador João Azevedo. É a sombra do governador João Azevedo. Mas tem executivo, tem outras coisas. Né? Enfim, vamos para o intervalo comercial, Luciano Coxinha. A gente volta já. Na volta, a gente libera as primeiras interações e vai falar também de Assembleia Legislativa da Paraíba. Parece que a fumaça branca saiu ontem, Pepa. A gente volta já.
F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Cerveja Tiger e Uniesp apresentam sábado 21 de janeiro no Clube Cabo Branco, The Fevers e Adilson Ramos. Sonhar contigo por toda a vida. Juntos numa noite especial do seu verão. Você não vê. Show de abertura Tuaregs. Ingressos e mesas na Secretaria do Clube Cabo Branco. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre a postos por você. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Servidor Público da Paraíba. Agora, através do Clube Serve, você pode adquirir o seu plano de saúde Unimed João Pessoa com condições exclusivas. Clube Serve benefícios à saúde do servidor público em nossas mãos. Ligue 0800-286-0132. Clube Serve. Tem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 3222-6444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. A Juliana não quer sambar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12h43. Muito bem, 12h43 na Paraíba. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Fábio da Feijoada. Fabão, o áudio começou bem, aí depois baixou demais, mas eu estou entendendo que você está me dizendo que está na escuta do programa. Um abraço para o meu amigo Fábio da Feijoada. Pepa, ontem à noite eu parei numa farmácia, na principal dos bancários. Minto, fui primeiro numa padaria, depois na
na farmácia e parei na padaria. Quando me desespero, uma pessoa bateu nas minhas costas. Quando eu me viro, o nosso colega jornalista Alexandre Paletó. Lembra de Alexandre? Sim. Alexandre, que foi por muito tempo presidente da Federação Paraibana de Surf. Aí veio a mim e disse: Fabão, vim aqui só para lhe cumprimentar, não estava lhe reconhecendo de longe, você está de novo visual do que eu lhe conhecia antes. Vim aqui só lhe apertar sua mão e dizer que todos os dias eu escuto o F5, você, Pepa, Rui e Juliana. Bacana demais, a gente tem uma audiência qualificada como meu amigo Alexandre Paletó, ex-presidente da Federação Paraibana. Eu estou dizendo ex, talvez seja até o atual, mas quando eu acompanhava mais as coisas do esporte da Paraíba, ele era presidente da Federação Paraibana de Surf, jornalista, inclusive estudou comigo na Universidade Federal da Paraíba. Meu amigo Alexandre Paletó, um abraço para você, um abraço também, como eu falei, para Fábio da Feijoada, dizendo: Fabão, dê um abraço aí ao meu amigo Petrônio Torres. Fábio da Feijoada. Tá onde, Fabão, a Feijoada? Tá aqui no Seixas, rapaz. E é. Tá no Saiu, era no centro, não era? Era, faz tempo que saiu do centro, ali próximo ao Jornal Norte, depois foi para Jaguaribe e agora tá no Seixas. Vamos qualquer dia comer a feijoada do Fábio. Uma das melhores feijoadas. O Fábio faz uma feijoada, meu amigo, sensacional. Fabão, diga aí a Pepa, quem tá mandando essa mensagem ao nosso ouvinte, Eric Eugênio. Diga aí a Pepa que, na verdade, a mudança da data do jogo entre Palmeiras e Flamengo foi feita pela administração do estádio e não pelo time carioca. E foi. É a informação que o nosso ouvinte, Eric Eugênio, está mandando aqui pelo WhatsApp 8809-8989. 8809-8989, liberado, você já pode mandar. Dia 8 de fevereiro é a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes. Terça-feira, 4 da tarde. Bolão F5, já vou adiantando. Bolão F5, né? É isso. Eu só sei que se o Flamengo for para a final, vai ser no dia do bloco da API, né? É. Dia e no bloco dos atletas também. Bloco dos atletas. Eita, Pepa. É muito motivo para o cara tomar suco verde. Pepa Torres. Ainda bem que é num sábado, né? 12 horas e 46 minutos. Pepa, saiu fumaça verde, branca. Já falei suco verde. Saiu fumaça branca na Assembleia Legislativa Geral agora. Presidente Adriano Galdino caminha para ser eleito para mais um biênio na Assembleia Legislativa. 1 ou 2? Primeiramente o primeiro biênio. Presidente Adriano Galdino caminha para ser eleito por unanimidade. O último parlamentar que estava ali sem anunciar oficialmente apoio à candidatura de Adriano para mais um biênio, o deputado Evásio Bezerra, ontem se reuniu com Adriano Galdino, numa reunião que foi articulada pelo prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, e pelo vice-prefeito Léo Bezerra, que é filho de Evásio. Almoçaram no Cassino da Lagoa e lá saiu fumaça branca. Evásio Bezerra anunciou que também estará votando em Adriano Galdino. E a gente tem um vídeo aí, né, Luciano Coxinha? Um vídeo para quem está nos acompanhando na nossa live no YouTube e para quem está nos acompanhando pelo rádio. Quem está nos acompanhando pela internet, pelos aplicativos, vai escutar agora o que disse o deputado Adriano Galdino, ele que está ao lado de Evásio Bezerra, anunciando aí essa formalização de apoio na disputa pela presidência da Assembleia. Solta, DJ Coxa! Não sei que ainda está levado, está acompanhando o prefeito Cícero, o vice-prefeito Léo, e conversamos, dialogamos bastante. E hoje o jogo está fechado, a Assembleia da Paraíba fica com os 36 deputados votando da nossa chapa. Isso mostra união, mostra a força do parlamento e, consequentemente, haveremos de ser protagonistas. Só tenho que agradecer ao deputado Evásio por essa confiança e vamos juntos construir a cada dia uma Paraíba melhor e mais justa para todos. Eu sempre disse e repito no discurso, dentre os deputados que têm assento na Assembleia, o que eu tenho mais aproximações, mais amizade, sem nenhuma dúvida, é o deputado Adriano. Foram 12 anos aproximadamente de convivência, em que ele teve gestos importantes comigo, gestos de forma pessoal.
quando ele se licenciou para que pudesse, na condição de suplente, ascender à Assembleia, onde ele ocupou uma secretaria sem muita expressão para me beneficiar. São gestos que eu nunca escondi da Paraíba, nem dos meus parentes, nem dos meus amigos. O que eu defendia era que nós tivéssemos aí uma divisão de poderes, mas a gente, com a habilidade que tem, com o poder que tem, conseguiu persuadir os companheiros. Então, para mim, não há dificuldade alguma. A minha luta, a minha disposição, quero crer que seria justa, mas leve-se em conta a habilidade, a competência de Adriano, que sabe Deus, se eu estivesse no lugar dele, se eu não faria o mesmo. E ali é uma casa plural e que nós temos que respeitar a decisão da maioria. Eu sou o último, mas sou um dos primeiros amigos de Adriano naquela casa, com toda certeza, por nossa história de convivência dentro da mesma bancada, defendendo os mesmos princípios, ocupando a mesma trincheira. Nossos ouvintes, aos nossos espectadores, que já tem em nosso programa a qualidade, a gente sempre busca a qualidade do som, mas esse vídeo foi feito por eles, né? Aí, logicamente, fizeram pelo celular, né, Luciano Coxinha? Tava sem um microfone, tava muito ventando, mas enfim, deu para entender. Adriano Galdino, Evásio Bezerra, tudo play de Laura, tudo tranquilo. E Pepe, o cara tem que tirar o chapéu para esse cidadão Adriano Galdino. Caminha para comandar a Assembleia Legislativa da Paraíba por 10 anos. Ele que já foi presidente no passado, em 2012? Não, ele assumiu... Não, 15. 2015. Oi. Né? Isso. Foi até 2016, né? Não, 15 e 16. Aí em 2017 assumiu o Gervásio Maia. Oi. Não é isso? Ou a gente tá meio doido não, aqui? Não, estamos meio doidos. Estamos meio doidos. Veja bem direitinho. O correto é o seguinte, que Adriano Galdino já preside a Assembleia Legislativa da Paraíba por 3 biênios, né? 2 consecutivos, 2018 até, vai terminar agora, a gente conta como 2022, mas esse seu último biênio termina agora no dia 31 de janeiro de 2023 e caminha para comandar a Assembleia por mais 10 biênios, fazendo de 20 10 a anos. 21. 20 e 21. Ele já tinha sido antes também, Pedro. Não. Já, meu filho. Já. 21 a 23. E agora de 23 a 25. E ele já tinha sido antes. Ele passou 2 anos depois de Gervásio Maia assumiu. E acho que vai ser também. Acho que ele foi de 2015 a 20... vai ser também de 25 a 27. Tá, já tá fazendo assim. Sim. É. Sim, concordo. É porque o mandato era até fevereiro, né? Vai para 10 anos. O fato é que o deputado Adriano Galdino é um estrategista, né? Tanto é que vai ser presidente mais uma vez de forma unânime. Oposição e situação. Até os mais radicais da Assembleia, os bolsonaristas, estarão apoiando, já manifestaram, já anunciaram apoio. Quem é lulista também. É isso que eu tô não, mas porque ele votou em Lula, né? Não, mas tipo Lula. Assim, teve deputado, que não precisa dizer nome aqui, deputada, que disse, já foi demais, tem que ter rotatividade, tem que ter... botou um monte de empecilho. Colocaram um monte de empecilho. Não pode, sangue novo, acabou sendo Adriano de novo. Adriano Galdino é um craque. Aí você ressaltou bem, a habilidade de Adriano é impressionante, deu nó em pingo d'água. É verdade. Falar em Adriano, o presidente da Assembleia está meio que sinalizando, a Assembleia fará uma sessão extraordinária para votar a lei orçamentária anual do Estado, e há expectativa, uma sinalização do presidente Adriano, que também colocará em votação as contas do ex-governador Ricardo Coutinho e do atual governador João Azevedo, contas que já foram analisadas pela Assembleia Legislativa, aliás, pelo Tribunal de Contas do Estado. Coxinha, solta a bandinha aí, não para uma pessoa, mas solta uma banda para a cidade de Ouro Velho, no Cariri da Paraíba. Parabéns! Cidade de Ouro Velho, que está completando 62 anos, e a homenagem é do nosso ouvinte Zé do Egito, mandando um abraço, parabenizando toda a população de Ouro Velho. Petrônio Torres, vamos dar uma rodada rapidinho de ouvintes aqui para a gente colocar o povo para participar do nosso debate.
Fabão, já mandei aqui o alô para Ouro Velho. Tem gente perguntando aqui, Fabão, e a Suplan? Por enquanto não há nenhuma informação relacionada à Suplan. Atual superintendente Simone Jordão goza da confiança. Guimarães. Simone Jordão é da FUNAD. Simone Guimarães goza da confiança do governador João Azevedo e ninguém sabe se o governador fará mudanças na Suplan. A imprensa especula que o deputado Ricardo Barbosa, que disputou a condição de deputado federal e não conseguiu se eleger em outubro, teria um interesse de ir para a Suplan, mas o governador João Azevedo não fez nenhuma sinalização ainda. Deixa eu mandar um abraço para o nosso ouvinte Everaldo Júnior, homem da Clares Cosmético. Um abraço para você, Everaldo Júnior. E vamos colocar as primeiras interações do programa de hoje. Luciano Coxinha. Alô, boa tarde. F5, boa tarde, F5, Petrônio, Fábio Bernardo. Há um mês mais ou menos que eu não interajo com vocês na rádio, né? Fui vítima de um acidente enquanto eu trabalhava com meu carro e fiquei impossibilitado de muitas coisas durante esse período, inclusive fiquei sem meu carro, né? E estou voltando aqui para que você possa fazer um apelo aí para mim, que alguém que tenha carro, que alugue para motorista de aplicativo, eu estou querendo alugar um carro para mim poder trabalhar enquanto eu resolvo esse procedimento do meu, né? Hoje eu fui vítima de um cara embriagado que bateu no meu carro e meu carro deu perca total. Tava no seguro, estou esperando receber do seguro. Mas vocês sabem, a gente tem que trabalhar, né? Então estou querendo alugar um carrinho enquanto eu resolvo esse procedimento do meu. Se alguém aí tiver um carro que alugue para motorista de aplicativo, de preferência se for 1.0, pode ser qualquer modelo. O telefone é 819-7903-3131. Moro aqui em Tibiri. Há 4 anos que eu moro aqui em Tibiri, porém meu DDD ainda é de Recife, né? Então fica aí, se alguém tiver um carro para alugar, eu entrar em contato aí. Lembrando que esse contato aí só está aceitando através do WhatsApp. Eu mandei a operadora bloquear por conta que eu estava pagando uma internet sem estar usando. Eu mandei a operadora bloquear e ela bloqueou e estou usando só o WhatsApp. Então quem tiver um carro para alugar, chama aí no WhatsApp. Dá essa força aí, Fábio. Ô Antônio, obrigado pela tua participação. Então se você tem um carro, não está usando e quer alugar para um cara do bem, um trabalhador, nosso ouvinte Antônio Lindomar, que praticamente participa todos os dias, infelizmente aí foi vítima de um acidente, graças a Deus tem seguro, né, Pepa? Sim. Deu carro, perda total. Dos males o menor. Dos males o menor, mas tem uma burocracia toda, leva um tempo, e Antônio Lindomar, que trabalha como motorista de aplicativo, para não ficar parado, para poder ganhar o pão de cada dia, está querendo alugar um carro para trabalhar como motorista de aplicativo. O telefone é muito fácil. Vou repetir o telefone de Antônio Lindomar. Na verdade, ele só atende pelo WhatsApp. Você pode ligar e me dar uma mensagem. O DDD 81, o número é 7903-3131. Vou repetir, DDD 81, 7903-3131. Antônio Lindomar é ouvinte, é um parceiro do nosso programa, sempre nos ajudando, sempre nos colaborando com o nosso programa. Então, se você tiver afim, carro parado, quer alugar, quer faturar uma grana extra para alguém do bem, dá o toque para Antônio Lindomar. Coxinha, mais 2 ouvintes para a gente para o intervalo comercial, Luciano. Alô, boa tarde. Boa tarde, Rádio Pop. Hoje a minha ligação é mais para uma pergunta para a bancada, uma opinião de vocês. Todo dia a gente acorda com uma fake news, né? Ontem foi a questão do auxílio reclusão, que até os portais grandes de imprensa tiveram que repercutir, dizendo que era uma fake news aquilo que falaram sobre o auxílio reclusão. Gente que não sabe nem que o auxílio reclusão é um benefício da Previdência, espalhando a fake news e dizendo que é um absurdo, que o preso vai ter um salário maior que um salário mínimo, e por aí vai. Antes de ontem já foi a questão do imposto de renda, que teve que ser demitido também, né? A gente teve que saber que na verdade, a tabela do imposto de renda faz 5 anos que não é atualizada, desde o governo Temer.
Aí eu pergunto a vocês acham que o marco legal é eficiente contra fake news? Vocês acham que não devia ter uma política ou alguma lei que conseguisse ao menos desmentir essas fake news, essas notícias falsas? Quando o PT fala nisso, todo mundo fala que é regulação da mídia, mas vocês acham que isso é mídia? Um portal de notícia propagar uma notícia dessa é mídia? Entendeu? Vocês acham que não deveria ter uma regulamentação? Não falo em regulação, eu falo regulamentação da mídia, uma democratização também nos meios de comunicação, porque todo dia uma fake news nova. Se for dessa forma, a gente vai passar 4 anos demitindo fake news até a campanha 2026. Entendeu? Eu queria saber de vocês, o que é que se faz para combater fake news? Rafael Jaburu, para a Rádio Pop. Jaburu, sinceramente, com punição. Sabe? Tá passando da hora, meu irmão. São muitas fake news. O pior é você ver figuras, sabe, até da política, pô, repercutindo fake news. Essa do auxílio reclusão, eu vi tanta gente repercutindo. Pois é. Sabe, eu tive até alguns amigos, alguns colegas que eu sigo, que me seguem nas redes sociais. Eu fui lá, mandei um direct: meu irmão, faça isso não, velho, isso é fake news, sabe? Tá feio. Eu sou daquele tempo, Petrônio, que todo governo que assumia tinha pelo menos uns tais 90 dias, 100 dias de calmaria. Mas o atual governo do presidente Lula, meu irmão, é todo dia fake news. E o pior, Jaburu, que algumas figuras da imprensa, eu não falo só da Paraíba não, nacionalmente, acabam embarcando nessas mentiras e acabam repercutindo. Portanto, meu irmão, eu acho que tem que ser punição, sabe, velho? Tem que ser punição, tem que ser multa em dinheiro. Tem que tirar o Instagram do ar. Tem que tirar o Instagram do ar. Tem que bloquear no WhatsApp. Sabe? Eu não consigo entender. Eu vejo aqui figuras da Paraíba, políticos da Paraíba, todos os dias espalhando fake news e não acontece nada. Né? Nada. E o pior, meu irmão, que quando você entra nos comentários, tem uma galera que se acostumou tanto a se pautar no que sai em WhatsApp, no que sai em Facebook, Instagram, que não consegue, sabe, enxergar a verdade. Eu sempre digo inclusive para meus parentes: gente, quando receber alguma coisa no WhatsApp, quando ver alguma notícia, alguma informação no Instagram, não custa nada, no celular mesmo, dá uma busca na imprensa tradicional. Não, porque eu não acredito em imprensa. Meu irmão, a imprensa tradicional, ela sim, se ela começar a espalhar fake news, ela pode ser multada e pagar caro. Eu sempre costumo dizer: opinião, cada um tem a sua. Agora a verdade e o fato, só existe um. Ou é verdade ou é mentira. Eu posso ter uma opinião diferente da de Petrônio, da de Luciano Coxinha, da de Rui Dantas. Cada um pode ter sua opinião. Agora o fato é verdadeiro. O fato é aquele: um caminhão X passou por cima de uma motocicleta Y. Aquilo é um fato. Eu não posso inverter de dizer que a motocicleta passou por cima do caminhão quando foi o caminhão que passou por cima da motocicleta. Mas aí tem gente que embarca, que viaja e fica comentando. Então, meu irmão, Jaburu, eu acho que só tem 2 caminhos. É penalidade, na verdade é o mesmo caminho. Penalidade, alguns casos prisão mesmo, e mexer no bolso. Né? Petrônio, inclusive, diz: não, tira do ar a rede social do cara, mas tira e depois os caras continuam praticando as mesmas coisas. Coxa, vamos para o intervalo comercial, 13h02. Antes, porém, aqueles recadinhos de sempre, Coxa. Para uma vida com mais saúde e bem-estar para a sua família e seu negócio, chame a Clean. Lá você conta com profissionais técnicos e produtos de qualidade, tudo regulamentado pela Anvisa. Na Clean, você encontra o melhor serviço de controle de pragas, sanitização e limpeza de caixa d'água. Mande agora mesmo uma mensagem no WhatsApp ou ligue 32 22 6444. Eu disse 32 22 6444. Clean, praga tem controle sim.
13h03 na Paraíba, meu amigo, minha amiga. Descubra porque a Boa do Brejo é a melhor cachaça do mundo. Ela é suave, é transparente, é aveludada, não queima da boca e tem o puro aroma da cana-de-açúcar. É ideal para todas as ocasiões e todos os tipos de drinks. E tem mais, viu? Agora você pode ter a Boa do Brejo no seu comércio ou ser um revendedor da melhor cachaça do mundo. É só ligar para o meu amigo Cícero, o homem lá da Boa do Brejo. Anota o telefone dele, 98801 3717 98801 3717. Você também pode acessar o Instagram oficial Boa do Brejo. Uma cachaça que é nossa. Boa do Brejo, coxa, é de Areia, cidade que foi reconhecida como a capital da cachaça. Ei, escuta isso. Chegou a cachaça Boa do Brejo, lá de Areia. E você só vai saber porque ela é boa mesmo se provar. Chama! Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. 13h04, intervalo comercial é rapidinho. Daqui a pouco a gente vai repercutir a decisão do ministro Benedito Gonçalves do Tribunal Superior Eleitoral em incluir a tal minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro de Bolsonaro nos processos no TSE contra o ex-presidente. Essa atitude do ministro Benedito Gonçalves está sendo encarada por muita gente como uma forma de tornar o ex-presidente inelegível. Essa minuta vai dar dor de cabeça por várias horas a Bolsonaro. Daqui a pouco a gente fala sobre isso e muito mais aqui no F5. 13h05, o intervalo é rapidinho. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Servidor Público da Paraíba. Agora, através do Clube Serve, você pode adquirir o seu plano de saúde Unimed João Pessoa com condições exclusivas. Clube Serve benefícios à saúde do servidor público em nossas mãos. Ligue 0800 286 0132. Clube Serve. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Cerveja Tiger e Uniesp apresentam sábado 21 de janeiro no Clube Cabo Branco, The Fivers e Adilson Ramos. Sonhar contigo por toda a vida. Juntos numa noite especial do seu verão. Só você não vê.
Show de abertura, Tuaregs. Ingressos e mesas na Secretaria do Clube Cabo Branco. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. Pois é, obrigado, Coxinha. 1,9, Fabão. 1,9, Rui Dantas. Você já pensou em abastecer o seu carro e ainda ganhar prêmios em descontos nas lojas parceiras? Então corra logo, venha para o Mais Opção, um aplicativo de benefícios onde você acumula pontos e troca em produtos ou serviços. Baixe agora mesmo nas principais plataformas e de cara mesmo ganhe 1.000 pontos e continue acumulando muita pontuação. Opção, sempre um posto perto de você. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. 13h10 na Paraíba. Fabão, vamos ter os sorteios do par de ingressos. O sorteio do par de ingressos para o Aquário Paraíba. Vamos sim, minha gente. Daqui a uns 15 minutinhos, se prepara aí. A gente vai liberar o Pop Fone 21788989. Vamos liberar o telefone 2178-8989 e o primeiro ouvinte ou a primeira ouvinte que ligar para o nosso programa vai ganhar um par de ingressos para ir até ao Aquário Paraíba, lá no Seixas. Uma boa opção para levar, sobretudo, a gurizada neste verão, nesse período de férias. Então, daqui a pouco, a gente vai liberar o nosso Pop Fone 2178-8989. Tem que ficar atento, viu, Luciano Coxinha? Porque o primeiro que ligar vai ganhar um par de ingresso. A gente já recebe aqui o secretário do PROCON, Roger Guerra. Daqui a pouco a gente vai falar sobre muita coisa relacionada ao PROCON. Mas eu quero saber de vocês, Rui Dantas Petrônio Torres. Essa decisão do ministro Benedito Gonçalves de incluir nas ações contra Bolsonaro no TSE a tal minuta golpista pode ser uma dor de cabeça a mais para o ex-presidente? O capitão pode se tornar inelegível para as próximas eleições? Quem começa, Rui ou Petrônio? Eu tenho a impressão que o ministro está cumprindo o script ali do alinhamento que foi feito com os três poderes. Eu tenho acompanhado a imprensa nacional e a imprensa nacional tem dito o seguinte, que Lula está muito preocupado, que o ministro Alexandre de Moraes está preocupado, que Gilmar Mendes está preocupado, que a ministra Rosa Weber, enfim, todos eles estão preocupados com a seguinte dúvida. A pergunta deles é: a democracia resiste a uma prisão de Bolsonaro? E eles temem que com a prisão de Bolsonaro, os bolsonaristas, eles possam antecipar 2026, quer dizer, nas ruas, com protestos, com ataques cibernéticos, enfim.
e tornaria o governo de Lula um inferno, tornaria esses próximos 4 anos ingovernável, e eles têm essa preocupação. Então, me parece que vão tentar encontrar uma saída salomônica, que é mais ou menos o seguinte: o Bolsonaro vai continuar atacando, vai continuar insuflando, mas vão adotar algumas medidas para que ele possa, para ir cansando Bolsonaro. Então, eu acho que essa daí é uma das medidas. Vão pegar o Bolsonaro e vão entrar na justiça contra ele, vão tirar-lhe as condições de disputar a próxima eleição. Você viu? Não vi. Não viu? No Metrópolis colocou. Ele parece que estava relaxadão, né? Aliás, muito relaxadão além da conta. Eu acho que ele estava sob efeito de calmantes ontem. Pois é, ou então. Falou com alguns apoiadores lá nos Estados Unidos. É que ele está criando um cercadinho lá nos Estados Unidos também. Já tem um gadozinho ali pertinho, está criando um cercadinho ali para ter. E o gado dizia: presidente, não volte não para o Brasil, fica aqui. Um dizia mito, o melhor presidente, eu não volto não para o Brasil. É um pouco disso. O que é que vão fazer? Vão tentar, na minha opinião, criar condições para ele não disputar. Agora que é um problema. Prender sem. Aliás, torná-lo inelegível sem prendê-lo. Sem prendê-lo. Tornar inelegível sem prendê-lo. Agora, isso vai tirar voz de Bolsonaro, dos bolsonaristas? Nenhum. Eu sempre disse aqui, fui inclusive criticado. Lula e Bolsonaro só pensaram nele. Não pensaram no país. Então, Lula presidente, Bolsonaro vivo do outro lado. Vai ser durante 4 anos. Se o governo Lula der certo, e nós estamos torcendo para dar, e eu creio que vai dar, aí Lula se reelege e tudo beleza. Se não der certo, nós não teremos uma terceira via, nós teremos Bolsonaro de novo. Aliás, a Folha. As informações é que Valdemar, o morcegão, já trabalha lá com Michele Bolsonaro. A Datafolha. Bolsonaro vai se tornar inelegível. Não, mas veja só, Michele Bolsonaro, na minha opinião, é Bolsonaro no poder. Sim, mas você tá falando da figura dele, você está falando do representante do bolsonarismo. Porque, veja, se Lula tivesse tido a grandeza de não disputar a eleição e colocar uma terceira via ali, qualquer outra pessoa, talvez o movimento, talvez não, nós não tínhamos essa divisão que tem hoje no Brasil. Eu acho que ninguém ganhava de Bolsonaro se não é Lula, Rui. Não, eu acho que Ciro Gomes, se tivesse o apoio de Lula, teria levado a eleição. Não sei, enfim, sinceramente. Acho que teria, sabe? Prova tanto é que Haddad... O problema, Lula teve dificuldades de ganhar, porque a rejeição ao PT, Fábio, era muito grande. Rui, eu concordo, mas a gente já debateu aqui. Se Bolsonaro não sai distribuindo dinheiro para todo mundo, a eleição tem sido decidida no primeiro turno. Não, mas eu acho que... Eu concordo, mas nós também discutíamos que a rejeição do PT era enorme. Muito não é nem a Lula, é ao PT. Você viu ontem o IPEC, né? Pois é. Você viu o IPEC ontem? Não 64% dos entrevistados dizendo que Lula vai fazer um governo melhor que Bolsonaro. Está diminuindo, está diminuindo. E acho até, aí é só uma impressão, não tenho elementos para atestar aí, acho até que os ataques terroristas acabaram beneficiando Lula. Não, sem dúvida. Beneficiando sem Lula. Dúvida. Não, Bolsonaro, ele é uma fábrica de bobagens. Todos os dias ele faz bobagem. Agora, o problema é que tem uma rejeição muito forte. E os dois se alimentaram e continuam se alimentando disso, né? É verdade. Eu espero que o cenário, os deuses ajudem para que Lula faça um grande governo, para que a economia possa se sobrepor a qualquer manipulação da guerra de tesouras envolvendo Lula e Bolsonaro. Porque se o governo Lula for pelo menos, mais ou menos, eu enxergo em 2026 um bolsonarista disputando com Lula de novo, ou com alguém de Lula, acho que será com Lula mesmo, na mesma guerra de tesouras. As informações... Essa é uma pena, o que é uma pena. As informações da imprensa nacional é de que pelo menos vários colunistas, que o presidente do Nacional do PL, Valdemar da Costa, está sendo aconselhado a se distanciar de Bolsonaro. Inclusive tem gente defendendo que Bolsonaro seja expulso do partido. Eu acho que isso é bem factível. Por quê?
Os caras vão começar a chamar os deputados e dizer, pessoal, paciência, o Brasil precisa evoluir. Deixa esse doido lá nos Estados Unidos. E aí Bolsonaro vai perdendo gordura, vai perdendo espaço e vai se criando um clima no país para ele se tornar inelegível. E aí o governo, naturalmente, com ampla maioria, vai aprovando as reformas que o Brasil precisa aprovar e a economia vai passar a, efetivamente, decidir o futuro do país. Eleitoralmente falando. Muito bem. 13h18. Deixa eu soltar 2 ouvintes que ficou devendo da rodada passada para a gente já iniciar a entrevista com o secretário do PROCON. Solta o primeiro aí, Luciano Coxinha. Alô, boa tarde. Boa tarde, turma. Boa da F5, Fabão, Petrônio, Rui Dantas, Juliana Carneiro, Coxinha. Fabão, o Alto deixou escapar ontem um empate. Levou o gol nos acréscimos. A defesa tem que melhorar o sistema defensivo. E os jogadores ainda não estrearam. Thiago Santos e nem Saulo, centroavante. Mas temos que melhorar, viu? Dali Alto. Triste esse Dali Alto de Arthur, né, Pepa? Eita, meu Deus, fazer o quê? Perdeu pro 13 ontem, João Pessoa. Mais um ouvinte, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, equipe do F5. Quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês têm feito. Trabalho muito bonito, bom. E outra coisa, rapaz, bolsonarista é complicado. Mas eu quero dizer que se Lula não fizer nada, ele já fez demais em tirar aquele satanás do poder. Para mim já foi bom demais. Valeu, meu amigo Roberto, mandou mensagem aqui. Mais um, Coxinha. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos da Pop, aqui é André Pilito, Pedal Jampa, passando aqui para pedir providência à Prefeitura de João Pessoa, um buraco que tem aqui ao lado da tampa da Cagepa, na Coronel Barata com a Vicente Gasborges, em frente à Artifest, que pode causar uma queda do motociclista, de um ciclista ou até mesmo do motorista vir ao pneu, entrar nesse buraco e causar um acidente, até capotamento. Então o buraco deu uma chuva hoje pela madrugada, o buraco aumentou e a gente toma providência. Esse buraco já faz 15 dias que está lá e está a cada dia que se passa aumentando. Então pedir aí providência da Prefeitura de João Pessoa para que faça o conserto desse buraco em frente à Artifest, aqui no Jardim 3 de Maio, próximo a Coronel Barata. Obrigado. Valeu, André Nascimento. Mais um, Coxa. Alô, boa tarde. Fábio, eu estou dizendo que o Botafogo está ruim, porque a última vitória do Botafogo em jogos oficiais foi no dia 16 de julho de 2022. 2-1 contra o Ipiranga. De lá pra cá, o Botafogo, em nenhum jogo oficial ele ganhou o jogo. Nenhum jogo oficial. Com o jogo da Série C do ano passado, foram 4 jogos depois desse do Ipiranga, 3 empates e 1 derrota. E agora começou muito bem, né? O Campeonato Paraibano e Nordestão, que também não teve uma vitória ainda. Esse time é fraco, rapaz. O time é muito ruim. Pelo amor de Deus. Jogou uma partida boa, que foi contra o Santa Cruz só. Por quê? Porque o Santa Cruz é muito ruim também. Meu Botafogo teve que jogar melhor. Somente. E aí, Pepa? Eu não assisti nenhum jogo do Botafogo até agora, mas é início de temporada. É cedo para avaliar. Quem mandou essa mensagem foi o Esmeraldo Gomes, que inclusive mais cedo tinha mandado uma mensagem de texto dizendo que o nosso entrevistado, o Roger Guerra, foi goleiro do Vasco, foi? Vamos saber desse já. Aliás... Não, pode até ter sido goleiro. Agora, se for torcedor do Vasco, ele já vai começar com problema. Deve ser torcedor do Vasco também, se foi goleiro. É palmeirense, é? E Esmeraldo jogou no Vasco, foi, Pepa? É problema também. Está se tornando um problema. Reza a lenda. Reza a lenda. Reza a lenda. Esmeraldo está aqui. Bom, são 13 horas e 22 minutos. Preste atenção, daqui a pouco a gente vai liberar o Pop Fone para sortear o par de ingresso para o Aquário Paraíba. Esmeraldo está dizendo que joguei em 1981 no Vasco, ó. Juvenil do Vasco. Nossa, então ele tremia quando via Zico, né? Quando via Zico. 13 horas e 22 minutos na Paraíba. Secretário do PROCON de João Pessoa, Roger Guerra. Rui Dantas, faça as honras da casa. Roger Guerra, seja bem-vindo ao F5. O homem que foi goleiro do Vasco deve ser um bom atacante
no PROCON, né? Seja bem-vindo ao F5, boa tarde. Boa tarde, Rui, boa tarde, Petrônio, Fábio Bernardo. É uma satisfação grande, enorme estar aqui falando, orientando, informando os consumidores de João Pessoa no que lhes é mais caro, que são seus direitos, e como um bom goleiro que fui, atuar na defesa é a minha praia. Não é no ataque, na defesa. Ô, Roger Guerra, antes de naturalmente começar a primeira vez aqui, eu queria que você se apresentasse. Qual é a sua trajetória, como é que você chegou no PROCON, enfim, dá um F5 aí da sua trajetória e de como você chegou para comandar o PROCON de João Pessoa. Rui, eu sou advogado, a vida inteira atuei militando efetivamente nos ramos do direito do consumidor, direito civil em geral, direito criminal. Nos últimos tempos, tenho me dedicado um pouco menos à administração do meu escritório, em razão de estar entrando de cabeça, digamos assim, na função de secretário do PROCON Municipal de João Pessoa, que tem me dado muita alegria. Sou formado desde 2008, ou seja, tenho quase 15 anos de Direito. Sou formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em razão até mesmo da minha atuação sou paraibano, mas fui com 11 anos para o Vasco para jogar. Certo. Aí fiquei dos 11 aos 20 no Rio, jogando. Aí em 2008 retornei para João Pessoa, minha família toda daqui, minha mãe de Itapororoca, meu pai de Alagoa Grande, mas voltei com o objetivo de advogar. É minha praia, é o que eu gosto, e aceitei a honrosa missão dada pelo prefeito Cícero para assumir o PROCON de João Pessoa, exatamente pela ligação, pelo vínculo que existe entre essa função e o meio jurídico, que é a minha praia, é o que eu sei fazer, é no que eu sou especializado, e acredito eu que nossa missão à frente do PROCON, apesar de estar ainda no meio do caminho, já trouxe alguns frutos para a nossa população em geral, até mesmo porque, Rui, ao longo do tempo o direito do consumidor foi ficando vinculado quase que exclusivamente às classes mais abastadas da população, enquanto que a maior parte da população sequer tem conhecimento sobre os seus direitos, não só do consumidor, seus direitos em geral. A cidadania fica um pouco de lado quanto mais você baixa, digamos assim, o nível financeiro e econômico da população, menos a população tem conhecimento sobre o que ela pode exigir em todas as suas relações, principalmente nas relações de consumo. Então essa é um pouco da minha história. Cheguei, antes de ser secretário do PROCON, fui procurador da Câmara Municipal de Cabedelo ao longo de alguns anos, 3 anos. Anteriormente já tinha sido também procurador da Câmara, mas sou advogado e morrerei advogado, ainda que eventualmente ocupe algum cargo público. Só uma pergunta ainda de cunho pessoal. Se desencantou com futebol ou com Vasco? Eu peguei os tempos áureos do Vasco. Peguei aquele período ali, cheguei no Vasco em 96, 97 campeão brasileiro, o goleiro à época era Carlos Germano, passou Carlos Germano, Elton, Fábio. Saí do Vasco como profissional em 2004, final de 2004, eu atuava como reserva de Fábio, que hoje está no Fluminense, que passou uma boa parte do período no Cruzeiro, e aí aliou vários fatores, contusão, aliada à falta de oportunidade, mas peguei seleção brasileira de base todas. Deu para ganhar um dinheirinho ainda? Para o que, assim, eu vivia na casa de uma tia no Rio, tinha custos fixos muito pouco, então o dinheiro que eu recebia, à época eu recebia R$3.000 por mês. Para mim, à época, era uma fortuna. E, assim, muito mais importante do que o dinheiro que eu ganhei no futebol foram as experiências que eu obtive, certamente. Viajei muito, conheci 17 países pela seleção, pelo Vasco. Foi uma experiência bacana para a minha vida dali para frente. Tu sabia dessa história de Roger Guerra? Não. Eu sabia que eu já tinha sido do Vasco, agora teve essa experiência toda. Nós já tive outra vez com o Roger. É o especialista em futebol aqui. Já faz tempo. Agora,
Porque geralmente goleiro ou segundo goleiro de clube grande, Vasco é um clube grande, tem uma camisa pesada. Só porque está na frente hoje. Você não, explicou o Vasco aqui, né? Não, mas o Vasco vai voltar a ser grande agora, né? Vão trazer até Di Maria, estão dizendo aí. Mas goleiro de time grande ganha bem. Se bem que 2090 aí... Eu saí em 2004. Eu cheguei em 96, mas muito novinho, nas categorias de base. Peguei todas as categorias de base do Vasco. Fiz parte de uma geração que ficou 4 anos sem perder no Rio de Janeiro. É que hoje a visibilidade... Michel foi antes de você. Michel. Ah, o goleiro? O goleiro. Foi após a minha saída. Minha saída foi exatamente Carlos Germano, Márcio, Elton e Fábio. E entre todos, Márcio. Que Márcio era sempre... Michel jogou aqui, eu lembro, e aí eu, conversando com alguns diretores do Botafogo, vi assim, coincidentemente, a carteira de trabalho do goleiro do Vasco. Tinha lá R$95 mil assinada. Carteira assinada. Claro, tem um tal de direito de imagem que dizem que é o dobro e é por fora. Futebol passou então você jogou com cocada ou não? Não. Jogar não. Cocada 87. Sou 84, sou do ano de 84. E eu treinei aqui no Botafogo para ir, no profissional do Botafogo, para ir fazer o teste lá no Vasco. E uma coisa interessante de tudo isso que ele estava falando é que, mesmo no futebol, e naquela época, né, não é como hoje, ele parece que não deixou de estudar, né? Prova isso que se tornou advogado formado pela Universidade do Rio de Janeiro. Então, mesmo como goleiro, você estudava... Isso. Na verdade, a vida do jogador de futebol ela é absolutamente incerta. Os pouquíssimos que conseguem passar pelo funil e chegar a ter uma carreira, não digo, obviamente, brilhante, mas uma carreira que tem uma remuneração digna, são muito poucos comparados aos que tentam chegar a essa vida e que muitas vezes largam absolutamente tudo em razão disso. E saber administrar. Porque tem exemplos que, por exemplo, eu não falo nem de lá atrás, falo recente. Ailton Mogeiro, que foi artilheiro na Alemanha por temporadas, hoje está na Marcelinho Paraíba, né? Marcelinho Paraíba. Né? Marcelinho Paraíba. Hulk é exceção. São muitos exemplos. Tem grandes amigos meus que passaram por Israel, Coreia, e hoje vivem situação financeira bem delicada em razão de terem apostado todas as fichas nesse mundo incerto do futebol. Do esporte. Como eu quero falar de Procon. Pergunta ao Rogério se chamar ele para ser presidente do Botafogo, se ele assumiria. Fora, esse mundo do futebol hoje é só vendo, só assistindo e curtindo. A não ser que você vire um Ronaldo. Compre um time de futebol, né? Quem sabe? O Ronaldo não dá... Não dá ponto sem nó ali. Não. Mas, Rogério, vamos falar um pouquinho, voltar aqui ao assunto raiz, que é nosso Procon. Eu pensei que você ia dizer assim, vamos deixar o Procon para outro dia. Porque, por exemplo, estamos vivendo épocas de matrícula de alunos, né? E geralmente as escolas são alvos muito pesados de pais que reclamam de reajustes absurdos. É o caso agora, está tendo esses reajustes absurdos, material escolar, matrículas, essa coisa toda? Esse período que compreende novembro, dezembro e janeiro, ele normalmente tem um foco muito grande nas instituições de ensino, porque são muitos temas complexos, relevantes e que algumas instituições insistem em permanecer na irregularidade. No que diz respeito às matrículas, não existe, muitos pais procuram o Procon querendo saber qual é o patamar razoável de reajuste de um ano para o outro da mensalidade. E eu sempre costumo explicar que não existe nenhum percentual previamente autorizado, mas que qualquer percentual aplicado pela instituição, ela tem que ser demonstrado e justificado. Artigo 39, inciso 5 e 10 do CDC, proíbe o aumento injustificado, inclusive é o que nos baseia para fiscalizar e multar, eventualmente, os postos de gasolina, servem também para as instituições de ensino. Se houve um aumento, se o colégio do seu filho anunciou um aumento de 20%, de 17%, de 18%, não importa. Esse patamar não é relevante. O que é relevante é que ele afixe no local da matrícula, até 45 dias antes do final da matrícula, uma planilha explicando ponto a ponto o que levou aquele reajuste.
qual foi o aumento com gasto de pessoal, qual foi o aumento em infraestrutura da escola, se montou um laboratório de informática, se reformou a quadra, se a energia subiu, se os salários o piso da categoria subiu, não importa. Tem que justificar. Se você, pai, você, mãe, tem alguma dúvida, achou o patamar exagerado, algumas escolas estão tentando recompor as perdas do período da pandemia através de reajuste, o que é absolutamente irregular. Então, se você tem dúvida quanto ao percentual aplicado e a escola não apresentou a planilha relacionada a esse aumento, já é uma irregularidade passível de multa. Se ela apresentou, mas você não entendeu, tem alguma dificuldade, entre em contato com o PROCON. Nós temos um WhatsApp para tirar qualquer tipo de dúvida sobre temas relevantes, como não só são as mensalidades escolares, como material escolar, livros didáticos, tudo isso. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato com o WhatsApp do PROCON, que nós estamos lá para tirar todas as dúvidas. O número é fácil, 98665-0179, 98665-0179. Horário comercial, vai ter alguém lá pronto para te atender, inclusive para atuar em caso de irregularidade de forma imediata. Nossas equipes de fiscalização estão prontas, a postos, de plantão, uma equipe na rua e uma equipe no PROCON de plantão, para atender essas demandas de forma célere, rápida e resolver a irregularidade e, eventualmente, aplicar a punição a quem estiver cometendo. 8665-0179. 98665-0179. Certo. É Zap também, Rogério? É só Zap, só funciona Zap, no WhatsApp. Rogério, muita gente que está nos acompanhando agora vai lembrar da Sunab. Eu era pequenininho, novinho, mas me lembro da Sunab quando a gente tinha a história dos preços tabelados. Hoje a gente não tem preço tabelado e existe hoje a tal do livre comércio. E o PROCON, livre concorrência. Livre concorrência. O PROCON, seja o PROCON de João Pessoa, seja o PROCON, os PROCONs estadual, o PROCON dos municípios, quando tem problema com aumento de combustível, todo mundo senta a ripa no PROCON. Cadê o PROCON? Cadê o PROCON? Porque o PROCON não faz isso. O PROCON pode ir até onde? Já que o dono do posto de combustível, ele coloca o preço que ele acha que é justo. Ou o PROCON tem algo que possa combater o aumento abusivo. Até onde o PROCON pode ir para que as pessoas que estão nos acompanhando agora fiquem cientes. Eu vou deixar de cobrar o PROCON porque eu termino cobrando de forma injusta. Ou até que ponto eu posso acionar o PROCON quando eu ver um preço abusivo? Bom, essa pergunta é absolutamente interessante, porque criou-se principalmente em razão daquela operação 274, criou-se uma imagem... Essa operação é culpa de Rui Dantas. Lembra aquele movimento que você fez lá na Correia ainda, de fazer o boicote nos postos? Depois dali surgiu aquela operação, não foi? Na verdade, havia um sentimento da população naquela época de muita... de que aquilo que o Ministério Público levantou existia de fato, né? A população estava muito indignada, naquele tempo existia o Twitter, o povo estava começando a usar o Twitter, e nacionalmente havia uma orientação dos PROCONs em fazer um boicote. E o que a gente fez, de fato, foi apenas canalizar aquele movimento e acabou dando certo. Foi um grande levante. Né? Incentivar. Então, na verdade, a atuação do PROCON ficou muito vinculada a posto de combustível. Sim. Tanto que, sem sombra de dúvida, são os momentos de maior demanda da população para com o PROCON, tanto do aumento quanto da redução dos preços dos combustíveis pela Petrobras ou em razão de redução de impostos ou coisa do tipo. O PROCON tem sim um papel importante nesse setor, que é um setor estratégico, importante para toda a população, que atinge quem tem carro, atinge quem não tem carro, atinge quem anda de ônibus, quem faz qualquer tipo de compra. Todo o escoamento das mercadorias do país é feito basicamente, em sua grande maioria, pelo transporte rodoviário, então atinge toda a população. Tanto que a redução dos combustíveis é o que mais rapidamente impacta nos índices inflacionários. Sim. O PROCON tem um papel que não é o de fiscalizar preço de combustível. Eu sempre falo e menciono que o posto que historicamente tem o maior preço da capital nunca foi multado pelo PROCON Municipal de João Pessoa. Porque a questão não é preço. Infelizmente, ou felizmente, o mercado de combustíveis ele não é tabelado o preço. Não existe um patamar mínimo e máximo que o empresário deva
se basear para exercer a sua atividade econômica. O preço é livre. Se você, Fabão, tem um posto que é 24 horas, que tem mais de um frentista por bomba, se oferece um cafezinho, se tem uma loja de conveniência bacana, você pode entender que a qualidade do seu posto exige que você cobre um valor maior do que o posto do lado, que eventualmente não tem estrutura, que não presta um bom serviço, que não funciona 24 horas. Então, mas não é essa... Qualquer valor, Roger, qualquer valor. Qualquer valor. Se eu quiser cobrar, se eu abrir uma empresa hoje, a gente fala sempre de combustível, mas isso serve para qualquer empresa. Se eu abrir uma padaria e quero vender um pão pelo dobro do preço do cara que está do lado, o PROCON não vai se meter nisso, não porque ele não quer, mas ele não pode, ele não tem poder. Certo. Não existe preço, não existe tabelamento, nem limites. Então, o que o PROCON age? No que o PROCON age? O PROCON age nos aumentos abusivos, que é diferente de você cobrar, estabelecer sua margem. O que não pode é você, Petrônio, ter um posto, está vendendo ali sua gasolina por R$5, aí a Petrobras anuncia um reajuste de 5 centavos e você no dia seguinte amanhece cobrando 20 centavos a mais no seu litro de gasolina, baseado no reajuste da Petrobras. O CDC proíbe o aumento injustificado de preços. Essa atuação que eu estou mencionando aqui, ela não é feita pelo PROCON de João Pessoa, ela é feita pelo PROCON de João Pessoa, pelo PROCON da Paraíba, pelo Senacom, que a gente fez ano passado uma operação em nível nacional. Ela é feita por todos os PROCONs país afora. Você não pode utilizar do anúncio oficial para lucrar em cima do consumidor. O que você também não pode fazer, e talvez seja a maior razão de multa do PROCON hoje? Você não pode, tendo estoque antigo, aumentar antes de concluir a venda do seu estoque antigo, aumentar o preço para o consumidor. Dá para controlar? Dá absolutamente. As pessoas não conseguem entender isso, mas como é que o PROCON fiscaliza isso? O PROCON não precisa nem ir no dia do aumento. O PROCON chega no posto e diz assim: Petrônio, manda aí as notas fiscais de compra nas distribuidoras dos últimos 10 dias. Quanto você pagou pelo litro do combustível dos últimos 10 dias. E do mesmo período até o dia de hoje, os cupons de venda aos consumidores finais dos últimos 10 dias. É impossível o posto fugir disso, principalmente se for posto bandeirado, que nós falamos, né? Porque ele não tem como... Todos os pedidos dele são da mesma distribuidora. Certo. Então não pode repassar o aumento tendo estoque antigo, quanto não pode retardar o desconto sob o argumento de ainda ter estoque quando se trata de uma redução de preços. O que nós encontramos na última fiscalização daquela redução de preços do dia 7 de dezembro? Nós encontramos as distribuidoras como verdadeiras vilãs, nesse caso, do aumento da redução do dia 7. As distribuidoras recebem combustível em navio aqui, são todas localizadas ali em Cabedelo, todas as grandes distribuidoras e pequenas. As 13 que fornecem para a Paraíba inteira estão localizadas em Cabedelo. Elas recebem um navio de 15 em 15 dias aproximadamente. Acontece que quando há um aumento oficial anunciado pela Petrobras, elas bloqueiam o sistema de compra de todos os postos no mesmo dia do aumento e no dia seguinte o preço já é atualizado, tendo estoque antigo ou não tendo. Quando se trata da redução, elas retardaram em 10 dias o repasse da redução para os postos, em razão de ainda ter estoque nos seus postos. Então, o que o PROCON não admite, não aceita e tem atuado, como nunca atuou, inclusive, de forma cada vez mais dura, mais punitiva, nesse caso de reincidência de irregularidade por parte de alguns empresários, o que não pode é ter 2 pesos e 2 medidas. Quando se trata de aumento, é imediato, quando se trata de redução, é quando trocar o estoque. É nesse ponto que a gente tem atuado, além de fiscalizar bombas, teste de vazão, teste de qualidade junto com a ANP, fiscalização nas conveniências. O PROCON no mercado de combustíveis, o PROCON de João Pessoa nunca multou tanto, nunca fiscalizou tanto, nunca foi tão, digamos assim, cobrado pela população, mas nunca foi tão... Já recebemos nota de repúdio, uma atrás da outra do Sindipetro. Nossa intenção é fazer com que os empresários que agem dentro da lei, que agem de forma correta,
perdurem no mercado e que a população compreenda que a melhor forma de regular o preço é através da pesquisa e abastecimento no posto que oferece o menor preço. Se você entender isso para todo ramo, para todo setor da economia, você vai compreender que é isso que faz o preço baixar. É a livre concorrência. Muito bem, são 13h43, a gente precisa ir para o intervalo comercial. A gente precisa cumprir o nosso intervalo comercial, senão o nosso anunciante vai procurar o PROCON e vai reclamar que a gente não colocou o intervalo comercial. Agora eu vou fazer o seguinte, Juliana separou uma pergunta, uma indagação de um ouvinte. Eu vou soltar agora, Coxinha, e doutor Roger responde na volta do intervalo, pode ser? Libera aí, Luciano Coxinha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, toda a bancada Pop. Eu gostaria de indagar ao representante do PROCON o que se faz com colégios que determinam determinadas editoras, determinados livros que nós somos obrigados a comprar. Vocês devem lembrar que antigamente nós tínhamos a liberdade de ir nas livrarias e fazer cotação de preço. Hoje não. Hoje eles criam um método específico de ensino e você é obrigado a comprar o livro na editora que o colégio determina. Ou seja, uma verdadeira venda casada. Eu gostaria de saber do PROCON qual o meio que nós, pais, devemos evitar para se submeter a isso. Porque é abusivo, os preços são elevadíssimos e nós, infelizmente, em busca de uma boa educação para os nossos filhos, às vezes nós somos obrigados a nos sujeitar a isso. Um abraço a todos e bom dia. Obrigado, boa pergunta. A gente precisa ir para o intervalo comercial, o secretário do PROCON responde na volta, mas deixa eu logo avisar o nosso ouvinte. Assim que a gente retornar do intervalo comercial, eu vou pedir para Luciano Coxinha liberar o Popfone 2178-8989 e o primeiro ouvinte ou a primeira ouvinte que ligar vai ganhar um par de ingressos para o Aquário Paraíba. E na volta do intervalo, a polêmica que entra ano, sai ano, vem verão, chega inverno, vai outono, vem primavera. A história da meia entrada, secretário, é uma confusão. Não vai, é só para constar, porque meia entrada não existe mais. Faz tempo. A não ser em cinema e na passagem do ônibus. Aí vale. Mas o resto é só brincadeira. Vamos pro intervalo. Da volta tem ingresso para o Aquário Paraíba e a continuação da entrevista com o secretário do PROCON, Dr. Roger Guerra. O intervalo, Luciano, é rapidinho. A gente volta já. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo. Direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. XBET apresenta Fest Verão Paraíba. Sábado, dia 21, o embaixador Gustavo Lima. Zé Vaqueiro. Ipe Lucena e Brasca. Vendas, Lojas Miyoshi e Bilheteria Domus Hall. Patrocínio Tiger, a cerveja oficial. Coca-Cola, Chivas, Biafetter, Absolute, São Brás, Uniesp e Carneiro Nissan. 11 Cinca. Viva Fest Verão. No Brasil inteiro, quem conhece a vida da estrada sabe que robustez, desempenho e economia de verdade é com os caminhões Iveco. E na Paraíba, Iveco é na Audax. O lugar para comprar ou cuidar do seu caminhão com a máxima qualidade e compromisso.
Veja de perto a excelência de modelos como os nossos pesados, fortes e brutos com baixo consumo e custo de manutenção. Venha conhecer toda a linha da Iveco Audax. Ligue 2178-7033. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. O Sicoob é mais que uma escolha financeira. Ele é a solução mais justa para cuidar do seu dinheiro. O Sicoob Centro-Nordeste busca entender cada empresa, cada empresário, cooperando para sua evolução. Tudo com um atendimento mais próximo, participação nos resultados e várias soluções para seu negócio. Com os benefícios do cooperativismo, fica fácil escolher sua instituição financeira. Saia do banco, venha para o Sicoob. Ligue 83 32 41 87 45 e saiba mais. Cama, almofadas, brinquedos e bebedouros, bijuterias, casinhas, rações e comedouros, farmácia com veterinário de plantão pro seu pet. Tem o Pet Shop no Trivete, tudo pro seu gato, peixe ou passarinho, tudo para roedores e também pro seu cãozinho. Amor e carinho e o seu bichinho se diverte, tudo que ele precisa tem no Pet Shop no Trivete. Manaíra e Cristo, fone 3231-4343 no Trivete. Cajuína São Geraldo, qualidade e tradição, presente em todo momento e na sua região. São Geraldo, a família pediu. São Geraldo, do Nordeste pro Brasil. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. São Geraldo tem a cara do Brasil, é o sabor do Nordeste como você nunca viu. Você já conhece a rede de supermercados Varejão do Preço? Então deixa eu te falar. Tem unidade no Valentina, Rangel, Grotão, Tibiri 2, São Bento, Imaculada, Santa Rita 1 e 2 e nos bancários. Acompanhe tudo pelas redes sociais. Siga @Rede Varejão do Preço no Instagram e fique por dentro das ofertas em primeira mão. Varejão do Preço, por você, a gente faz. O verão chegou e o armazém já detonou. No Armazém Paraíba o verão chegou. Tem piscina de 1.000 litros por 10 e 17,90 sem juros. Ventilador de coluna do Grande com controle remoto. Fica por 10 e 29,90. Colchão casal de molas e sacadas sai por 12 de 59,90. A moderna cadeira gamer é 799. E a Smart TV de 32 fica 10 e 129,90. O Armazém Paraíba aqui é o meu lugar. Vem você também aproveitar. Achamos um endereço perfeito na Praia do Bessa. Execute. Agora também na Avenida Fernando Luiz Henrique, 1831. Um espaço moderno e inovador com serviços de excelência em negócios imobiliários para você. Faça uma visita. Será um prazer apresentar a nossa nova unidade. Execute. Desde 1989. Pensou em imóvel? Pense Execute. 83-2107-0101. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 1,51, Ju. Minha gente, é o seguinte, hoje é dia de quê, Fábio Bernardo? Da melhor pizza da Paraíba. Já tá preparando, já tá a caminho, daqui a pouco chega. Olha, nesse período de férias, a melhor escolha é confraternizar, reunir os amigos, família, pessoas que amamos e compartilhar uma deliciosa Pizza Now. A Pizza Now, além de pizza, tem uma variedade de massas e também tem o Delivery Express nas unidades de João Pessoa, Campina Grande e Recife, realizando entregas das 11 horas da manhã até as 2 horas da madrugada todos os dias. E agora com mais uma unidade inaugurada em Intermares, no Get Mall. Não perca tempo e conheça a Pizza Now em Intermares, ou você pode pedir pelo aplicativo próprio da Pizza Now, pelo iFood, ou se preferir, peça pelo telefone 0800 012 2000. Vou repetir, 0800 012 2000. A pizza chega bem quentinha, saborosa e com a agilidade que você já conhece. Pizza Now. Sua fome pede Now.
13h52 na Paraíba. Luciano, prepara aí para liberar o Popfone 2178-8989. 2178-8989. Primeiro ouvinte ou a primeira ouvinte que ligar vai ganhar o quê, Ju? Um par de ingressos para o Aquário Paraíba, que fica aqui no Seixas. Rapaz, vale a pena, viu? Vale a pena demais. O horário de funcionamento do Aquário Paraíba é das 9 da manhã até as 17 horas. Mas só funciona de terça a domingo, ou seja, segunda-feira não funciona. Mas de terça a domingo, aí nesse período de férias, a criançada em casa, verão, solzão lá fora, você vai lá no aquário, faz um passeio bacana e ainda sai, dá um pulinho na praia, que é bem pertinho, viu? Bem pertinho da praia ali do Seixas. É um programa que vale a pena. Então, quem tiver a fim de ganhar um par de ingressos, qual é o telefone, Fábio? 2178-8989. 2178-8989. Libera o Popfone, Luciano Coxinha. Já posso chamar? Já tem? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Com quem eu falo? Com Laís. Laís, você vai ganhar um par de ingressos para o Aquário Paraíba, mas vai me fazer... Parabéns, Laís. Obrigada, obrigada. Você vai apenas me responder. Você sempre escuta a Rádio Pop? Sim. E o programa F5 também? Sim. Bom demais. O que é que Laís vai ter que fazer, Ju? Laís, me diz os 2 últimos números do teu celular, por gentileza. Tá, é 0324. Aí você, através desse número, manda uma mensagem pra gente. Anota aí. 8809-8989, certo, Laís? Manda um WhatsApp pra gente do 8809-8989. Talvez Laís tenha... A ligação foi perdida, mas ela deve estar escutando na rádio. Nosso WhatsApp é 8809-8989. Laís, você manda pra gente um alô desse seu número aí, terminado em 0324, seu nome completo, e a gente combina direitinho como é que vai ser a entrega do par de ingressos, viu? Um cheiro, obrigada pela audiência, fique com a gente aqui todos os dias e compartilhe a live da gente no YouTube, viu? Muito bom, 13h55, esse programa é bom demais, o cara se informa, ri, se diverte, fica bem informado e ainda ganha prêmio, tá bom demais. 13h55, estamos conversando com o secretário do PROCON de João Pessoa, Roger Guerra. Teve uma pergunta do Luciano Arimateia, deu para entender a pergunta, secretário? Sim. E também o Pepa já puxou a história da meia entrada. Quer acrescentar algo mais? Eu quero, porque é o seguinte, eu digo sempre, secretário, que nós vivemos num país da gambiarra, né? A gente tem gambiarra para tudo e essa história da meia entrada é uma gambiarra. Como é uma gambiarra também a meia passagem em João Pessoa e no Brasil inteiro. Eu estava vendo um estudo que dizia o seguinte: se todos os subsídios aprovados da meia passagem fossem custeados pelo órgão público, a passagem em João Pessoa seria R$ 2,16. Né? Então aí a gente fica com o transporte público abaixo do desejado, porque ninguém enfrenta de fato o problema. Acha melhor jogar de um para o outro. Nessa história da meia entrada, do mesmo jeito. As informações de quem acompanha os eventos, consultorias, inclusive internacionais, dizem que para cumprir a lei, nós não teríamos mais eventos no Brasil. E o senhor me dizia aqui nos bastidores de que isso só existe no Brasil. Então, virou uma esculhambação, quer dizer, ninguém respeita mais, como o Petroni está dizendo, porque o próprio Supremo já vem modulando, me parece, isso, e virou uma gambiarra no Brasil, não é, secretário? Exatamente, Rui. Na verdade, a meia entrada e a meia passagem, inclusive, eu até brinco que ano após ano são incluídas novas categorias, além de estudantes e idosos, enfim, todo ano entra uma categoria diferente nessa meia passagem, ao ponto em que em pouco tempo estaremos todos pagando meia passagem e a meia passagem vai virar a passagem inteira, como já acontece no ramo de eventos. Nós temos, inclusive, travado algumas discussões no âmbito dos PROCONs, no âmbito nacional dos PROCONs e da Senacom, com relação à meia entrada. A meia entrada está virando algo fictício, a lei está virando algo inaplicável, e todos nós pagamos o preço do ingresso inteiro
como se estivéssemos pagando o preço da meia entrada, como através de ingresso social ou através da não cobrança de qualquer comprovação para a meia passagem, automaticamente você dobra o valor do preço do ingresso inteiro, considera o ingresso social um pouco acima da meia entrada apenas para dar o caráter da lei, o caráter legal àquele tipo de transação, e todos pagam a meia entrada como se inteira fosse. E o próprio ramo de eventos... Existe essa social para o cinema também? Não, porque o social não é obrigatório. Okay. É opcional para o produtor do evento, do cinema ou coisa que o valha. Mas, na verdade, eu entendo como apenas uma burla à meia entrada. Em que pese eu entender que a meia entrada, na forma como ela é estabelecida nos dias atuais, inclusive com os percentuais que ela é estabelecida, Rui, eu concordo com o que você pontuou, inviabilizaria qualquer tipo de grande evento no nosso país. É verdade. E até mesmo impossibilitaria a fiscalização desse tipo de cobrança. Eu digo sempre que no Brasil nós criamos a lei e depois falamos para a sociedade, se vira aí para cumpri-la, para executá-la da forma que ela foi pensada. Porque normalmente pouco pensada e feita de forma a agradar um ou outro setor. E o que está acontecendo? Tanto o setor de entretenimento como um todo, quanto setores de transporte público, tem lobbies fortíssimos não só no Congresso, como no Judiciário também, e o Supremo vem modulando diversas decisões, diversos fatos que atentam diretamente contra o direito do consumidor, são formas clássicas, e aí eu já entro na pergunta do material didático. O que acontecia antes? Estabelecia-se o conteúdo programático de cada escola, de cada série, quais os livros que a escola indicava, autor, editora e tal, e o pai de aluno ia até as livrarias cotar onde conseguia mais barato, se conseguia pela internet, se conseguia não a livraria mais próxima, enfim, ele ia atrás de fazer a cotação no mercado e comprava aquele livro que tivesse a melhor condição de preço. Foi criado, há algum tempo atrás, pelo setor, os sistemas de ensino. Então, o colégio se adequa, faz um contrato com um determinado sistema de ensino que promove, que produz uma cartilha que passa a ser o material didático daquela unidade. O aluno que se matricula naquele colégio é obrigado a comprar em fornecedor único, que é o próprio colégio, através do sistema de ensino. E, para mim, isso é uma compra casada, uma venda casada de manual. Quando você estuda venda casada na faculdade, poderia estar esse exemplo clássico. O que aconteceu? O Supremo analisou o caso e disse que era possível, era permitido e não se tratava de venda casada, vez que, desde antes, as escolas, as instituições de ensino já estabeleciam qual era o seu conteúdo programático, já indicava os livros, a diferença é que você comprava no mercado. O que nós, enquanto PROCON, fizemos para tentar reduzir o impacto disso para a sociedade? Nós criamos uma nota técnica elaborada pelo PROCON Municipal de João Pessoa, onde foi estabelecido algumas regras, porque alguns colégios estavam condicionando a matrícula do aluno à compra do material integral do ano inteiro, quando, na verdade, o aluno, essas apostilas, elas vêm de bimestre a bimestre da aula, então a gente não pode condicionar a compra do material didático à matrícula, não pode condicionar a matrícula à compra do material didático, pode ser feito obrigatoriamente a compra parcelada, ou seja, a compra dividida de acordo com o que for utilizado, e em caso de não haver atualização de um ano para o outro, o colégio é obrigado a aceitar o material já adquirido por outro aluno, eventualmente pode ser reutilizado, caso não haja atualização. Então, esse foi o que nós fizemos dentro das nossas possibilidades. Lembrando, muitas vezes o PROCON entende aquela atitude, aquela prática como ilegal, como irregular, mas o Poder Judiciário já
pacificou o entendimento, ou mesmo o legislador estabeleceu de forma diversa, e aí nós ficamos presos a isso, mas sempre atentos aos abusos por parte de qualquer empresa, de qualquer empresário. Rogério, eu não sou especialista, não sou advogado, mas de cara eu entendo que isso é venda casada. Claro. De cara dá para entender. Como... Petrônio, eu estou dentro de casa, Petrônio. Uma criança de 6 anos que vai fazer o primeiro ano, R$3.000 de livro, meu amigo, que tem que comprar lá no negócio. É um absurdo, qual a série? Primeiro ano, saiu agora A minha vai fazer o terceiro ano do ensino médio agora. Ano de 6 anos de idade. Não, eu sei, então. A minha tem 16. Vai fazer o terceiro ano do ensino médio. O Enem, né? Tá aí batendo na porta. Dá menos do que isso que você falou. R$3.000. Fora outras coisas que tem que comprar. E na escola bambambam, viu? Chegou aí, João Pessoa. Agora, Rogério, outra coisa que eu acho que é casada, e aí quem tá no verão aqui em João Pessoa, tá curtindo os eventos bacanas que estão rolando aí, você entra num show desse, você paga o ingresso, aí você tem que comprar um cartão para poder comprar lá dentro. Seu cartão de crédito não vale nada. E um cartão desse é R$7, Rui Dantas. Eu fiz uma continha rápida, 7 vezes 10 mil pessoas, dá R$70.000. Fora lá que sobra 4, 5, né? Que não dá para comprar nenhuma água. Vai. Ou seja, sobra em média 10, você perde R$10. 10 vezes 10, 100, dá R$100.000. Você tem cartão de crédito para quê? Para passar numa maquineta. Não, tem que comprar um cartão. Um azulzinho agora. Eu tenho uns 20 lá em casa, um bolo assim. Não é venda casada também não, Rogério? É isso? É porque, na verdade, não é venda. Repito, esse é o entendimento do judiciário, que por ter a oportunidade, ser oportunizado ao cliente, receber o dinheiro de volta com mero requerimento através do site da empresa do cartão, não há caracterização de uma venda, de uma comercialização de um produto. Porque, em tese, é um comodato. Nós temos país afora inúmeros exemplos que podem que se assemelham a essa utilização do cartão nos shows. No Beach Park, por exemplo, em Fortaleza, você não usa, você pode ter o dinheiro do mundo inteiro em espécie que você não consegue usá-lo. Você tem que cadastrar um cartão, abastecê-lo e aí sim utilizá-lo. Num evento chamado Vila Mix, em Minas Gerais, quer dizer, que ele acontece no Brasil inteiro, mas esse caso especificamente em Minas Gerais, você só poderia consumir a sua bebida em um copo do evento que custava R$5, através de comodato, e que você, devolvendo o copo ao final, recebia os R$5 de volta. Pelo menos você ficava com o copo. Mas, obviamente, tudo isso é uma forma de, primeiro, fazer o dinheiro não circular internamente dentro dos eventos, o que é até, a meu ver, acertado. Não, mas você poder passar seu cartão normal. Você poderia ter a possibilidade de pagamento de outras formas, que não também com dinheiro em espécie. Agora eu vou inverter a pergunta. O cartão de crédito é uma ordem de pagamento à vista. Sim. Certo? O cartão de crédito não gera risco de correr dinheiro no estabelecimento. Crédito ou débito? Ou de débito também. Eu, usando a prerrogativa de que no meu país eu tenho uma Constituição, e para os que idolatram a Constituição, cara, eu tenho uma Constituição que diz que eu posso entrar e pagar com o meu cartão, que é aceito no Brasil inteiro. Eu posso me reservar o direito de não pagar? Dizer, eu pago no cartão, ou eu sou obrigado a seguir uma regra daquele estabelecimento que está fazendo show? Na verdade, o estabelecimento privado, ele pode estabelecer regras internas, previamente avisadas e comunicadas aos consumidores, e não é que não é aceito o seu cartão é aceito, só que ele exige que você utilize ele para abastecer um outro cartão. Por exemplo, antes de existir esses cartões, todos nós já fomos para eventos em que você tinha um caixa e que você ia lá e comprava fichas. As fichas. Se você levasse dinheiro direto para pegar a bebida ou a comida, você não comprava, não pegava. Você só comprando a ficha do refrigerante, da cerveja, da comida específica. Então, na verdade, o cartão é uma modernização dessa sistemática. A questão, o que está em xeque, o que está em discussão, não é a utilização do cartão. A utilização do cartão é ok. O que está em briga, o que gerou questionamentos judiciais inúmeros, é a cobrança de um valor pelo cartão.
Isso é que constituiria a venda casada. A mera forma de utilização do cartão para consumir a bebida é livre. O Rogério tem razão. Você tem que pagar pelo cartão. Tudo bem, eles têm a prerrogativa de dizer, não, vamos estornar. Mas ninguém vai lá entrar na internet para estornar 5, 7 reais. Vai? Certamente não. Não vai. É o Brasil. É um jeitinho brasileiro. E aí, geralmente, os estabelecimentos comerciais só fazem isso por conta da meia entrada, gente. Aí é o seguinte, rapaz, não tá dando. Estamos quebrando. Sim, mas a minha entrada tá praticamente... Não, mas se não existisse minha entrada, não existia essas gambiarras, não. Você tá entendendo? A minha entrada é uma jabuticaba que no mundo só tem no Brasil. Aí o empresário, vou trazer aqui Paul McCartney para o Brasil. Rapaz, a conta não fecha. Você traz Paul McCartney para o Uruguai, para a Argentina, para o Chile, para a Colômbia, você traz até para a Venezuela, mas não consegue trazer para o Brasil por conta da famigerada. Eu vou dar outro exemplo, a Copa do Mundo. Meia passagem. A Copa do Mundo foi um caos. Meia passagem, e a Olimpíada também, porque como não existe isso em lugar nenhum do mundo, nós tivemos os ingressos para a Copa e para a Olimpíada mais caros da história de todas as Copas. Por quê? Porque a gente tinha que incluir o estudante. Aí o legislador brasileiro, não é o país da gambiarra, diz, não, a gente precisa. Aí o legislador tem a brilhante ideia, olha, não tem no lugar nenhum, vai ter no Brasil, vou inventar a roda. Quem não tem dinheiro para comprar o ingresso inteiro, vai agora entrar na meia entrada. Só que ele esquece que o mundo lá fora, quem faz um show de Paul McCartney, quem faz um show de futebol, enfim, tem conta para pagar. Como é que vai pagar com 90% do brasileiro dizendo que é estudante? E não só, Rui, ano após ano, isso que eu estava mencionando. Aí não é o caso específico daqui, mas aí algum legislador do Rio de Janeiro diz assim, policial militar vai ter direito a meia entrada. Pronto. Aí vem outro e diz, opa, professor. Professor, uma profissão das mais importantes. Carteiro também. Aí um chega e diz assim, carteira de músico pode entrar em qualquer evento sem pagar R$1. Também, exatamente. Aí o outro vem, radialista... Jornalista, a gente que divulga tem que ter direito. Não, jornalista tem que entrar de graça. Estou dizendo é que é muito fácil para o legislador dizer assim, eu quero atender, eu quero agradar todos os radialistas. Então, pronto, a partir de hoje, o radialista entra no Almedão, aí eu trago o show de Paul McCartney para João Pessoa. É 2 milhões em Singapura, Nova York e João Pessoa. É 2 milhões de dólares. Acabou. Pronto. Aí é o seguinte, em Singapura paga. Nova York paga. João Pessoa não paga, porque 90% do público é meia entrada. Aí o que é que o empresário faz? Vamos vender um copinho aqui por R$5 para fechar a conta? Vamos criar um cartão desse por R$10 para fechar a conta? É assim, gente. É ou não é o país da gambiarra? E aí todo mundo termina pagando, né? Claro! Você quer saber outra gambiarra interessante? São essas vendas online para eventos. Você cria uma dificuldade e vende uma facilidade. Você pega o que antes tinha vários pontos de venda físicas na cidade inteira para um evento. Hoje em dia tem uma loja dentro de um shopping, não sei o quê. E aí bota a venda pela internet. Só que a venda pela internet tem a taxa de conveniência de 10% sobre o valor do ingresso. Então você pega um ingresso por 100, ele vira 110. Você pega um ingresso de open bar por 500, ele vira 550. Verdade. Então, são as formas... E a comodidade, né, Rogério? Também a comodidade até que inclusive foi trazida de forma benéfica pela pandemia, no sentido de as pessoas começaram a ingressar no e-commerce de forma efetiva. Isso é bacana, isso é bom, interessante, porém... tem que ficar atento para os abusos. O consumidor ele sempre tem que ter a oportunidade de, querendo a comodidade, utilizá-la e pagar por ela, e não querendo efetivamente comprar o ingresso exclusivamente só aquilo, entrar com o dinheiro de comprar uma única cerveja. Ele tem que ter essa opção. Isso é igual ao argumento que eu uso da lei de cotas, que me parece o novo ministro... vai finalmente tentar resolver o problema. Por que existiu a lei de cotas? Porque as escolas de ensino básico e médio não entregam a mercadoria ao aluno. Outra discussão. Aí vai o legislador e diz, vamos fazer uma gambiarra? Aquele aluno que não estudou o ensino médio nem básico, agora vai entrar na faculdade por um atalho. Beleza, eu acho que a gente resolve um problema durante uma geração.
Só que passaram-se 10 anos da lei de cotas e a gente não melhorou uma escola. Eu volto a dizer, porque aí é vontade política, né? De quem Não, esteve à frente. não, é a gambiarra. Não, é a vontade política. Gambiarra. Vontade política. O novo ministro da Educação está dizendo que o governo federal não vai focar só no ensino superior. Vai focar no ensino médio e básico. Para acabar o quê? Com a gambiarra das cotas. E tem tudo para ser, né? Porque todo mundo fazia. O melhor ensino é do Ceará, do Ceará. Roger, chegou rapidinho que tem a ver ainda com material escolar. O PROCON não pode entrar no circuito, não, para ver com as escolas a possibilidade dos livros saírem em PDF, leitura digital, os conhecidos e-book, mas aí as escolas vão deixar de ganhar dinheiro, né? E nem vocês podem fazer nada, né? Na verdade, esses sistemas de ensino que nós mencionamos anteriormente, eles já oferecem plataformas digitais, tanto para as apostilas quanto para a utilização efetiva pelos alunos. Mas em razão da necessidade de uma estruturação tecnológica dentro de sala de aula, você não poderia ter um livro exclusivamente em formato digital, porque isso poderia impedir que o aluno utilizasse em um dia ou outro que não tivesse acesso ao equipamento eletrônico para, enfim, acessar, ler e utilizar esse livro. Bom demais, mas o tempo voou, Rui. Voou. Roger, você vem outra vez aqui, tá? Vamos, aquela parte do Vasco a gente tira. Estou à disposição, é um prazer estar aqui na Pop. Levou o gol do Flamengo? F5. Rapaz, ganhei muitas vezes do Flamengo. A pergunta não foi essa. Muito bom, foi inteligente. Aliás, os jogadores eles recebem treinamento de assessoria de imprensa para não responder o que o jornalista quer. Para responder o que ele quer dizer. O que ele quer dizer. E essa técnica aí ele aplicou agora. Jornalista, o jogador é treinado por psicólogo e jornalista para responder a perguntas que os jornalistas querem escutar a resposta. Ou seja, os jogadores, alguns craques, eles não dão a resposta que os jornalistas querem ouvir, ou esperam ouvir. Foi o caso de Roger agora. Roger, um abração bem grande, muito obrigado, até uma outra oportunidade. Até a próxima. Nós nos encontraremos amanhã ao meio-dia. Na sequência tem Rafael Bambam com muita música na Pop. Depois tem Heron Cid, o Alisson Bezerra com Hora H. E amanhã, Delton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha, às 6 horas. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo. Direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acompanhe a Pop FM no YouTube. YouTube, Rádio Pop FM. Rádio Pop FM. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações.